Fala galera, começando mais um Dirigindo Empresas aqui. Sem delongas, vamos falar do nosso patrocinador aqui, da Sede Zingeni. Cara, se você precisa melhorar os procedimentos aí da tua empresa, eu recomendo que você fale com o Renan. Ele é um engenheiro, consultor e líder da Sede Zingeni. Ele pode te ajudar com um belo trabalho em cima dos seus processos, estoques e da produção em geral. Já conhecem ele, né? Se não conhece, entra aí no link. Venda Simples, consultoria de vendas para você treinar a sua equipe, desenvolver a parte comercial ou desenvolver a si mesmo como um líder comercial. Normalmente eu comento que ou você é um empreendedor técnico ou você é um empreendedor vendedor. Se você é um empreendedor técnico, você vai precisar desse cara aí. E a W Suzuki Consultoria. A gente tem o plano 5 anos em 5 meses que a gente promete para você que em 5 meses a gente vai consolidar 5 anos da sua vida, para tentar dar uma corridinha aí atrás do preju, né? Certo? Falei rápido, falei dinâmico, para poder aproveitar o maior tempo possível com esse amigo Fred. Esse cara é sensacional, velho. Já tava contando várias histórias aqui para mim. Eu até falei, cara, não, guarda um pouco pra gente conversar na hora que estiver gravando, porque senão você vai entregar o jogo. O Fred, cara, ele é um monte de coisa e ele faz um monte de coisa bem, por mais que ele fale que ele é generalista, acabou de falar isso, e ele sabe de oratória, ele sabe de liderança de equipe, ele sabe de obra, ele sabe de canal no YouTube, então não tem como não trazer esse cara aqui que já é um amigão meu aí, faz uns anos, né? Uns bons anos, né, o Fred? É isso aí, bastante tempo. Bastante tempo, a gente ficou trocando muita figurinha sobre isso aqui, inclusive, né? De gravar, pô, que microfone que você está usando, você está filmando com o quê? E eu acho que uma coisa que a gente tem bastante em comum é a gente se virar com o que tem, até que a gente consiga melhorar o equipamento, né? Trazer mais tecnologia, mas a gente se vira muito com o que tem. E você é um cara que sempre trouxe esse olhar. Mas, não, por que você não usa tal coisa? Por que você não mexe aqui e fica mais prático, né? Então já chegou agregando sempre, né? É isso aí. A gente se conhece desde 2010, pelo menos, né? 2010. Acho que pelo menos. Daí para mais tempo. Eu não tenho certeza, eu não consigo cravar a data, mas eu acho que 2010. Acho que deve ser por aí. Provavelmente. Por conta da música, né? Eu como plateia. Mas você já. Inclusive nessa época a gente já tinha essa ligação, né? De falar de equipamento, né? De mesa de som. Essas coisas. Então, já tem uma afinidade já de longa data, né? É isso aí. Cara, eu conheço você, mas o público não conhece. Você quer falar um pouquinho do que é o Fred, de onde veio o Fred? Bom, posso começar. Bom, rapidamente, só para tirar um pouco do peso dessa carga que vem quando ele fala de oratória, eu vou começar por aí. E a minha história está muito longe de começar pela minha relação com a palavra, tá? Tanto que quando acho que eu tinha uns 15 anos, eu estava ali, eu estava na 7ª série, acho que eu tinha uns 14 anos, e eu sempre fui muito CDF, sempre fui muito de estudar, de querer tirar as melhores notas, e a professora tinha um texto do Machado de Assis, a professora de português, que ela pediu para os alunos, ela que deu como atividade para garantir o ponto final, né, que ela colocou na roda das disputas 9 pontos, e um ponto final para quem quisesse alcançar o 10 era ler um trecho de alguma poesia, e ela pediu para eu ler um trecho de Machado de Assis. Eu não consegui travar ler. isso? Eu travei, literalmente travei. Mas sabe aquela pessoa, Wagner, que quando está na sala consegue escrever um texto razoavelmente bem, consegue articular os pensamentos, consegue organizar as ideias, consegue organizar os conteúdos pesquisados? Então eu sou da época, eu acho que você também, em que a gente fazia trabalho de escola no papel almaço, na folha de almaço. Então eram 4 em 1. E aí eu consegui organizar os textos, tinha uns amigos, outras amigas que conseguiam deixar coisa bonita. Então eu entregava os rascunhos, já com os textos basicamente prontos, a gente estudava junto, e tinha alguém que se comunicava ali, falava melhor, né? Sempre tinha um extrovertido, aí ele ia pra frente falar. E não era você? E não era eu. Mas só que eu achava que aquilo era fácil. Eu achava que aquilo era ridiculamente fácil, né? Porque era só chegar lá, pegar o conteúdo pronto e comentar sobre o conteúdo. Até que um dia
O aluno que faria isso aí faltou e era o dia da gente apresentar o trabalho. Eu estou contando uma coisa que aconteceu um pouco antes dessa leitura de Machado de Assis, só para você entender. Tá. Quando eu descobri que eu era um péssimo orador, a professora falou, olha, hoje é o grupo, inclusive o nome era o Grupo do Fred. Oh, porque ela sabia que era eu que colocava os textos ali no papel. E aí eu fui, tudo bem, vamos dar o exemplo do Wagner, né? Era outra pessoa, o Fernando. O Fernando faltou, o Fred apresenta. Tudo bem, eu levantei com confiança. Porque eu sempre fiquei olhando os outros apresentarem, sabe aquela mania que a gente tem? Quando a pessoa está falando, a gente observando, olha, ele colocou assim, ele fez essa entonação, eu teria falado de maneira diferente, eu teria seguido... É o crítico natural, não por maldade. Sim, a maioria das pessoas, quando ouve alguém falando e a pessoa está fazendo uma palestra, a gente avalia tanto o conteúdo quanto a forma. Né? Forma e conteúdo. Como é que é o nome dele? Nando Reis, né? Que tem uma música que ele coloca a questão da forma e conteúdo. E aí eu ficava analisando. Quando foi a minha vez de levantar para falar, eu achei que ia tirar de letra. Até a hora que eu fui abrir a boca para falar, eu travei. Eu literalmente travei. Só que eu nunca fui de me dar por vencido. Quando eu travei, eu descobri. Eu acho que o aprendizado sempre ele circula em 4 fases. Primeiro, a gente não sabe que não sabe. Por exemplo, você começou a dirigir com quantos anos? Acho que com 18 só. 17, 18 anos você já começou a dirigir. Mas você já viu outras pessoas dirigindo. Sim, sim. E parece fácil, né? Sim. Parece fácil. A gente simplesmente não sabe que não sabe. Até a hora que sim, até verdade. A hora que a gente senta na frente e fala, agora vai, Wagner. Não sei o que eu faço. E agora, o que eu faço? Porque você tem 3 pedais, você tem 4, no mínimo 3 alavancas, que é para quem não dirige carro automático, né? A alavanca do câmbio, a alavanca de seta, outra alavanca para você controlar a iluminação de painel e coisa e tal. Então você tem muitas coisas para fazer. O momento em que a gente não sabe que não sabe é quando a gente olha, acha fácil. Eu estava nesse dia. Esse dia era o momento em que o Fred não sabia que não sabia. Porque eu vi os outros fazendo, achava muito fácil, mas nunca tinha feito. Tá. Quando a professora falou, olha, é o grupo do Fred agora que vai apresentar. Eu olhei para as meninas, olhei para o Ricardo não quis. Faço. Não, tudo bem, eu vou lá e falo. E quando eu levantei para falar, quando eu fui abrir a boca, eu não consegui. Eu não consegui, travei. Literalmente travei. Eu entrei na segunda fase do aprendizado, que é sabe que não sabe. Você percebeu naquele momento que você não sabia. Só que eu sou desafiador, Wagner, você me conhece, você sabe disso. Então eu fui atrás de tudo o que existia, e a gente está falando de uma época, gente, que não existia uma internet disponível como a gente tem hoje. Então eu ia para a biblioteca. Os primeiros livros que eu li do Reinaldo Polito e do Reinaldo Passadori, eu li na biblioteca do bairro onde eu morava. E aí, então eu lia livros de oratória, alugava DVD, tinha as videolocadoras. Depois você coloca umas cenas aí de museu para o pessoal que está em casa saber do que a gente está falando. Existiam umas coisas chamadas videolocadoras. Galera que tem menos de 25 anos aí não sabe o que é, mas o Wagner, eu prometo que ele vai colocar o link para vocês de alguns museus que vai mostrar. Eu ia nas videolocadoras alugar aulas de oratória. Aí eu comecei a estudar aulas de oratória. Até que com 18 anos eu juntei muito dinheiro e paguei um curso do Reinaldo Polito. Era um absurdo de caro. Eu paguei lá um curso do Reinaldo Polito. Caramba, chegou nesse nível de pagar o curso. Não, eu queria de fato aprender. Você não se contentou de ter travado. Leitura, videoaula, videocassete. Videoaula, fiz o curso e comecei a fazer palestra. Com 20 anos eu comecei a fazer palestra. Não foi fácil, mas eu comecei a fazer. Caramba. Com 24 anos eu virei professor de oratória. Com 23 anos. Peraí, daí dentro dessa, já que você falou das 4 etapas, você parou sabe Vamos que lá. não sabe. Não sabe que não sabe. Tá. Foi quando eu achava que sabia, quando eu descobri que não sabia, eu entrei na segunda fase. Sabe que não sabe. Beleza. E aí quando eu me tornei palestrante, aos 21 anos, eu cheguei na terceira fase. Sabe que sabe. Por que tem mais uma 4ª fase? Porque, vamos supor, o Wagner hoje é consultor de empresas. É consultor há quanto tempo, Wagner? Há uns 6 anos. Pelo menos. Há uns 6 anos. Você trabalhou no Sebrae, eu sei que você fez metodista, porque eu também estudei metodista, a gente tem professores em comum. Talvez esse assunto acabe rolando aqui no meio do nosso bate-papo de hoje. Com certeza. Provavelmente. Mas quando você começou a trabalhar com consultoria, provavelmente você sabia o que tinha que fazer, sabia como tinha que fazer, mas tinha que ficar na sua cabeça o tempo inteiro organizando as ideias, buscando informações, as coisas não surgiam espontaneamente. Não tinha método, não tinha nada. Esse é o momento em que a gente sabe que sabe.
Hoje você tem 6 anos de consultor, como experiência como consultor. Isso provavelmente já acontece com você, como acontece comigo em palestra. Tá. E provavelmente isso vai se tornar cada vez mais fácil para você. A gente chega num quarto estágio do aprendizado é que a gente não sabe que sabe. E o que é não saber que sabe? É quando a coisa se torna tão orgânica que você nem precisa mais buscar na memória uma informação para entregar a melhor informação que você tem. É verdade. Fica difícil até de você organizar aquilo. Né? Por exemplo, você criar um método. Tudo tem que transformar num método para poder ensinar. E aí fala, qual que é a primeira etapa da consultoria? Na minha cabeça, vai lá e fala com o cara, vai. E a segunda? Vai lá, resolve o problema, ué. O consultor só chega nesse momento quando ele sabe de fato fazer. E ele só precisa recomeçar a jornada, não do primeiro ponto, mas do terceiro. Ele só precisa recomeçar quando ele se torna professor de consultor. Faz todo sentido. Porque o consultor faz tudo o que ele precisa fazer, ele não precisa entregar a receita. Ele precisa entregar o bolo, é ou não é? Sim. Você não precisa entregar a receita. Ensinar como faz consultoria, você precisa fazer a consultoria. Mas se eu chegar para você, Wagner, eu tô com uma galera aqui que quer aprender a ser consultor. Você topa ser o professor deles? Preciso reaprender. Topo. Eu tenho certeza que eu sei como é que faz. Até que ele vai chegar lá, opa, como é que faz? A primeira pergunta que o cara fizer, você fala, lógico. Faz. Então, o meu caminho na oratória foi basicamente esse. A leitura do Francisco de Assis. Foi a única vez que eu tirei uma nota que não foi 10, porque eu não consegui ler. Na verdade, a professora pediu para ler, eu já tinha passado pela experiência da apresentação do trabalho. Tá. E eu já sabia que eu não sabia. E eu não tinha chegado na segunda fase ainda. A professora falou, olha, Fred, você só lê um trecho aqui. Um parágrafo, Fred. Não, professora, eu não vou ler. Eu não li. Não é que eu não consegui. É que eu nem li. Eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia que eu ia começar a gaguejar. Eu sabia que eu ia travar. Então, eu voltei para, vamos dizer assim, para o palco da comunicação mais bem estruturada, da comunicação não mais tácita, mas estruturada, depois porque eu adquiri confiança. Então eu fui ler livros, eu fui assistir videoaulas, eu fiz o curso e o curso era extremamente prático. O Polito segue um modelo que é do Oswaldo Melantônio. Oswaldo Melantônio foi o modelo que o Oswaldo Melantônio criou para ensinar oratória é copiado no mundo inteiro, na verdade. É o modelo que qualquer curso hoje vai ter. Você vai assistir uma aula teórica e você vai fazer uma pequena apresentação, vai ser gravado, vai se ver gravado. Depois você assiste num segundo dia uma aula de 30, 40 minutos do professor de oratória e depois cada um dos alunos, normalmente turma de oratória não passa de 10 pessoas. Tá. Cada um dos alunos escolheu um tema na aula anterior e vai fazer uma apresentação de 5 minutos, ela vai ser gravada e ela vai ser avaliada. A gente estuda a teoria, a gente executa a prática e a gente recebe feedback. A gente estuda a teoria no segundo dia, a gente executa a prática, a gente recebe feedback. Basicamente é assim, foi o curso que eu fiz e é assim que eu dou curso de oratória. Do mesmo jeito, porque não tem outra receita melhor. É o que está no livro. E é o que está no livro, né? Se o pessoal perguntar. Então, meu caminho de oratória basicamente foi esse. Eu primeiro descobri que eu não sabia. Eu achava que eu sabia, eu descobri que eu não sabia. Quando eu descobri que eu não sabia, eu aprendi. Depois que eu aprendi, eu comecei a fazer com tanta frequência que hoje sai naturalmente. Eu não ensaiei para falar nada do que eu falei aqui. E esse ano eu lancei esse livro. Esse livro é resultado de um trabalho que eu comecei na Metodista em 2006. Em 2006, na Metodista, depois eu já tinha passado por tudo isso, tá, gente? Metodista é uma universidade, tá, aqui do ABC, para quem está ouvindo de fora, né? Parece que já está no contexto, né? Universidade Metodista chama o MESP, né? Isso. Universidade Metodista do Estado de São Paulo. Isso. Eu estava estudando na universidade e teve um dia que a gente foi fazer a apresentação de um trabalho acadêmico, eu fiz a apresentação, só que todo mundo achou estranho, porque eu era um aluno, só que eu era um aluno que já fazia palestra há 4 anos. E já dava curso de oratória. O professor que estava assistindo essa apresentação, lembro até hoje, Ricardo Ariente. Esse eu não tive aula. Um comunicador fera. Né? Comunicador fera. Ele era normalmente mestre de cerimônia dos eventos lá do Campus Vergueiro. E ele assistiu e ele falou, você se comunica bem, hein? Você trabalha com isso? Eu falei, eu faço palestra, eu dou curso de oratória. E aí outros alunos foram perguntar, Fred, você não consegue dar uma força pra gente? Porque tá chegando a época dos trabalhos, das apresentações dos trabalhos, e eu não faço a menor ideia de como é que fala em público. Eu falei, eu posso fazer. Só precisamos conversar com o professor, tanto o Ricardo Ariente como o Favelli, eu esqueci o primeiro nome dele, o Venelli, Luciano Venelli Costa, que era o segundo coordenador, você deve ter conhecido. Né? O Luciano Venelli também autorizou que a gente usasse um espaço e ali eu comecei a dar aula de oratória dentro da faculdade.
Por isso que vocês vão ver no livro eu explicando que eu dei aula de oratória dentro da Metodista. E foi um tempo muito bacana, foi umas experiências muito legais. Para quem está acompanhando desde o começo, né, o podcast, ele foi um dos patrocinadores e era o que eu estava falando justamente do livro do curso de oratória. É esse cara aqui, eu falei que ia trazer ele, falei. É isso aí. Mas esse é o Fred da oratória. O paradoxo vem agora, gente. Tem vários fascículos aqui. O paradoxo vem agora. Eu coloquei esse primeiro, eu acabei preferindo começar por aí, porque eu acho que como a ideia e o podcast está dentro de um ambiente que trata de empreendedorismo, acho que a gente falar da empresa que eu tenho no ramo da construção, acho que é mais interessante. Isso aí. E aí? Então quer dizer que tem mais uma vertente do Fred. Qual que é essa aí? É que faz isso aqui comigo. Dá pra ver na câmera aí? Acho que não, tá cortado, né? Aqui, o corte que ele fez. Né, aqui, ó, tem um corte no braço. Bom, gente, no campo do empreendedorismo, eu tenho... Na verdade, eu não tenho mais, vamos ser sinceros. Eu tinha uma empresa de construção, a FR Plan, e essa empresa de construção, Wagner, eu encerrei ela no ano passado. Tá. Né? Eu encerrei ela no ano passado, mas vocês vão entender por quê. E eu vou reabrir ela, já não tem mais para onde correr. Mas encerrou o CNPJ. Eu encerrei o CNPJ, eu fechei a empresa, eu dei baixa no contrato social da empresa, mas já eu explico para vocês. Né? Eu sempre, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, eu particularmente tenho ressalvas com relação a essa palavra, porque eu acho que ela é muito mal empregada. Você falou que você não gosta do termo, né? O termo, não é que eu não goste do termo, é que assim, na verdade a gente tem... Eu dei aula de empreendedorismo numa escola na Fundação Florestan Fernandes, em Diadema. Recentemente, né? Tem turmas lá para começar, recentemente. E qual que é a minha ressalva com relação ao tema? As pessoas colocam o empreendedorismo como algo que... Como é que eu posso colocar para isso ficar claro, para não ficar nenhum tipo de viés interpretativo aqui? Tem gente que quer comparar, por exemplo, um grande empreendedor, um primo rico da vida, alguém que monta uma big de uma empresa, uma dessas grandes big techs, que todas elas começaram pequenas, querem comparar essa pessoa com a pessoa que aluga um carro para trabalhar de Uber. Né? Eu particularmente não gosto de aplicar a palavra empreendedorismo para a pessoa que está numa atividade autônoma, porque é a única forma dela não morrer de fome. Tá? Eu não gosto de aplicar, eu sou empreendedor. Eu sei que muita história, você pode trazer isso à baila com toda tranquilidade, a gente está aqui entre amigos. Eu sei que muitos empreendedores de sucesso começaram assim. Sim. Né? Mas não é justo, eu acho que não é justo a gente colocar essa responsabilidade nas costas de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa montou uma barraquinha de cachorro-quente. A pessoa montou uma barraquinha de cachorro-quente. Por que você montou uma barraquinha de cachorro-quente, Fred? Eu montei uma barraquinha de cachorro-quente porque eu fui para uma incubadora no Sebrae, né? Eu saí da empresa que eu estava, eu fui para uma incubadora do Sebrae, eu peguei lá o plano de negócio, eu vi todas as etapas de planejamento, aporte financeiro, marketing, plano operacional, fiz tudo aquilo que tinha que fazer e eu tô com uma barraquinha de cachorro-quente, agora eu vou comprar uma segunda para um parente meu. Esse é um empreendedor. Então, o problema não é a barraquinha de cachorro-quente. No mesmo cenário, você tem um cara que não é empreendedor. No mesmo cenário, você pode ter a pessoa que trabalhava como gari, aí a empresa foi vendida, ele foi dispensado do trabalho, e o que acontece? Eu peguei um carrinho velho que eu tinha em casa, coloquei uma panela no fundo, dei uma pintada de esmalte sintético do lado de fora com uma tinta que um colega ia jogar fora, e estou aqui vendendo o cachorro-quente, porque senão eu não vou conseguir comprar o ovo para comer mais tarde. Cara, Nossa, vou falar vários palavrões agora. Que foda essa reflexão, cara. Sensacional. É por isso que eu tenho... A minha ressalva é essa. É a banalidade com que se trata desse assunto e às vezes coloca assim, é só você fazer esforço que você vence na vida. Né? O Silvio Santos. O Bill Gates. Gente, sinceramente, vocês acham que uma pessoa que tem um sobrenome de Abravanel começou do zero? Não é nem Silas, como o pessoal fala, é Sinor Abravanel.
Vocês acham que uma pessoa como essa começou do zero? Não é que ele não começou de baixo. Sim, mas o zero dele foi mais pra frente do que de outros, né? Só vale o zero dele se tiver uma escala negativa. Isso, Né? Exatamente. Qual é o discurso dos tecnocoachings de hoje? Posso usar esse termo aqui no seu podcast? Sim, você pode usar qualquer coisa. Tecnocoach, posso? Pode. Senão a gente corta. Só me explica o que é o tecnocoach. Qual que é o que tem as técnicas para você vencer na vida? Ele te dá todas as... Ó, com essas técnicas... Vocês sabem bolo de cenoura? Não, eu vou pegar uma coisa que eu sei fazer, porque bolo de cenoura eu não sei fazer. Brigadeiro. O doce, eu gosto de esconder, mas eu tô bem gordinho. Eu adoro doce. Né? A gente tem lá em casa, o fazedor de doce sou eu. Eu faço brigadeiro, eu faço palha italiana, eu faço cocada. Vamos falar do brigadeiro. Tá. O brigadeiro, qual que é a receita do brigadeiro? Uma medida de leite condensado, eu uso 5 colheres de achocolatado, 1 colher de margarina. Eu prefiro usar com sal para dar a pitada de ativação do açúcar. Tem uma moça assistindo aqui atrás, ela acho que ela faz melhor que eu, mas enfim. E aí eu coloco para mexer, tem um ponto certo, você espera dar aquele ponto certo que ele começa a desgrudar, se passar um pouquinho endurece demais. Aí você deixa ele esfriar um pouquinho e faz o enrolado lá do brigadeiro e coloca lá aquele granulado por cima. Isso é a receita. Se você seguir rigorosamente a receita, o brigadeiro vai ficar um pouco diferente, mas vai dar brigadeiro. Não tem como você fazer uma cocada se você usar esses ingredientes que eu falei. Claro. Pode dar um desastre, mas vai dar um brigadeiro. Bom ou não tão bom, mas vai dar brigadeiro. Certo. É possível alguém pegar uma receita de empreendedorismo e alcançar os resultados? O esforço. Tem muita gente que fala, se você se esforçar, você vai chegar lá. Eu vou falar de uma coisa aqui que eu não sei se o Wagner já comentou com vocês, né? Mas eu acho que não tem nenhum problema. Se eu comentei, não foi no mesmo nível. Pode soltar. Se ele tiver comentado, não é novidade. Se ele não tiver comentado e não tiver problema, vai manter. Se tiver problema, ele poda depois. Ele ajusta na gravação. Mas o Wagner vem de uma família diferente, né? Eu imagino, mas você já contou. Já contei, já. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Conhecendo a história do seu pai, tá? Você... E depois eu comento do meu. Você viu o esforço dele. O feirante nunca sai da cama depois das 4 da manhã. Não. Né? Porque a feira está aberta às 6 e pouco da manhã, porque a coisa já começou a acontecer pelo menos 2 horas antes. Sim. Dificilmente o feirante tem um dia bom de folga. Não tem. O dia de folga é o dia de compra. Sim. Né? Que é na segunda, inclusive. O dia de folga é o dia de compra. Você acha, sinceramente, que o Silvio Santos se esforçou mais do que seu pai? Do ponto de vista funcional? Não. Então por que... Nem mais que eu, inclusive. Então por que o Silvio Santos tem lá quase 2 bi? Não é só o esforço. Não é só o esforço. Tá, Fredson, não é só o esforço. Então vamos pegar o que ele fez de diferente. Se alguma pessoa, qualquer pessoa do Brasil, tivesse lá no mesmo momento que ele, pegasse a receita dele e colocasse em prática, ia chegar nos mesmos resultados? Nos mesmos, acho que não, né? Dificilmente chegaria nos mesmos resultados. Não é? É 1 em 1 milhão. Mas se não é só o esforço e não é só a receita, o que é? Não estou aqui para responder essa. Acho que nem o Wagner conseguiria, que é o cara. Né? É aí que eu quero dizer, é aí que eu fico com essa ressalva que, quando eu estava na faculdade e a gente estudava, você estudou com o Rafael Schulze? Não? Psicologia organizacional, você estudou com quem? Não tive. Não teve. Né? Mas os professores que a gente teve lá na faculdade, um deles que deu aula para mim foi o Rafael Schulze. Quando ele falava de consultoria, ele contava uma história que nasceu lá nos Estados Unidos, com um grupo de empresários que resolveu adotar a técnica de treinadores de futebol, de beisebol, né? Para levar para o mundo corporativo. Coaching, o que é coaching? Sim, de técnico, né? Técnico, né? Treinador, isso. Então eles começaram a perceber que tem um grupo de treinadores que tem um resultado diferenciado. Eles começaram a pedir para esses treinadores, ensina para mim o que eu devo fazer para uma equipe que só muda que um aperta parafuso, o outro joga uma bola. Sim. Né? O que eu preciso fazer para a equipe funcionar bem, para o desempenho ser melhor? Porque um determinado técnico, o Wagner, por exemplo, coaching, o Wagner é coaching, técnico. Ele pega o jogador José da Silva, que desempenha, que performa mal num time, e traz para esse time e ele faz esse cara performar bem. Isso. Por quê? É alguma coisa no treinador. Eles começaram a adotar a ideia do coaching para o mundo corporativo. Certo. Né? E depois começaram a adotar a ideia do mentor, o mentor. Sim. Mentoria.
Hoje em dia eu vejo o pessoal falando de grupos de mentoria. Quando eu estudei na faculdade, inclusive foi uma das coisas que eu estudei na pós-graduação, eu estudei na história da mentoria, que a mentoria era internamente na empresa, ou isso profissionalmente fora, era uma pessoa com outra. Né? Hoje em dia está Que era demais pegar na mão, né? Era o pegar na mão. Mas só que aí eu ganho pouco. Aí eu preciso fazer em grupo. Eu preciso fazer em grupo. Aí cria um jeito de ganhar muito dinheiro ensinando os outros a ganhar dinheiro. Agora não contente é gravado em online. É gravado em online. É como no mercado digital. Eu vou te ensinar a vender curso. Como? Fazendo um curso para te vender. Você entende? Então, a banalização e o abandono da estrutura, daquela estrutura teórica que é testada, que é validada, porque muita coisa é discurso. Sim. Muita coisa é discurso. Né? Só pegar o Protágoras, por exemplo, que rivalizava com Sócrates. Quem hoje lembra do Protágoras? Só quando lembra do nome protagonista, né? Protagonista é aquele nome de um nem tipo... sabia nem de um nem de outro. De um tipo de personagem dentro de uma série, de uma novela ou de um filme que representa o principal. Né? O principal. E o Protágoras tinha uma frase que ele dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Então ele considerava o homem como principal, como objeto. A ideia do homem é mais importante, já o Sócrates não. O Sócrates considerava que a verdade se alcança através da observação do fenômeno e não da ideia que você faz na cabeça. E aí surge uma coisa que é o sofisma. Sofisma nada mais é do que usar o discurso para mentir. Né? Então eu fico com bastante ressalva do chamado Technocoach, porque eles criam receitas, criam uma linguagem muito atrativa para convencer, às vezes, a galera que está assistindo a gente: olha, se você se esforçar, se você seguir essa receita, você vai conseguir. É diferente de uma consultoria séria como a do Wagner. Cara, tô me enchendo de rir aqui. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o motivo da risada, para depois eu voltar, que aí eu tomo a água. Que é uma técnica de discurso, inclusive. Porque tem um cara que vai vir aqui no episódio ainda, cliente meu, Rodrigo. E a gente entende dessas técnicas, né? Estudou neuromarketing, estudou gatilhos emocionais, essa PNL, uma porrada de coisa assim, né? E aí a gente fica meio tirando sarro já no nível desse que a gente tá conversando. E um dia desses a gente foi numa reunião, né, de empresários e tal, não sei o quê, aí a gente ficou lá e tal. Aí chegou um cara... Não parece que tá num culto religioso? Sim. Nada contra a religião, gente, não é isso. Mas parece que você tá num grupo ali que tem determinadas verdades que estão nascendo, Isso. Meio místico e tal. Não, aí apareceu um dos caras que era como se fosse uma mini rodada de negócios. Então o cara foi se apresentar. Cara, e aí uns apresentaram e falaram: oi, tudo bem? Eu sou o Wagner, né? Eu sou o consultor da W Suzuki Consultoria, a gente trabalha com isso, a gente explica o que faz. Beleza. Aí tem o cara que fez tipo um pitch de vendas, né? Que basicamente fala o que você faz em menos de 2 minutos de uma maneira mais vendável, né? Então, seria assim, né? Você que precisa de ajustar a sua empresa em 5 meses, a gente tem uma solução, a W Suzuki Consultoria tem um plano chamado 5 anos e 5 meses que vai elevar você para esse nível. É um pitch, é um negócio mais montado. É os 90 segundos do Reels do Instagram. Isso. Aí chegou um cara e falou assim: boa noite. Quem aqui nunca passou por uma situação em que... Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim: vai vender alguma coisa. Aí ele começou com um discurso todo organizadinho, assim, ó, muito arrumadinho. Eu falei, a gente ficou... O tal do roteiro, né? O tal do roteiro. E aí na hora, Script de venda. Na hora que ele tava terminando de falar, um olhou pro outro, né? Eu e esse amigo meu falou assim: arrasta pra cima para saber mais. Era muito isso, né? Muito essa coisa. E ele trouxe essa questão muito de parecendo um cara que tá vendendo um curso online mesmo, né? Entra nesse debate, né? A gente começa a ficar até, de uma forma até de tirar sarro quase, porque você olha e fala: não é possível que esse cara vai meter essa no encontro de empresários, né, cara? Que todo e pior mundo que tem gente sabe. que compra, né, cara? Pois é, Tem muita gente que compra. É. Ó, vou te dar um exemplo. Desculpa, termina o que você... Não, já terminei, é isso aí. Eu vou dar um exemplo. Agora, entrando especificamente no Fred empresa, mas como que isso começa, né? Eu fico um pouco chateado com isso, porque o meu pai faleceu em virtude de uma doença que ele adquiriu com a pandemia, né? Da SARS-CoV-2, ele adoeceu, pegou trombose, teve que fazer a amputação da perna direita, do joelho para baixo. E surgiu uma porção de problemas decorrentes disso e ele veio a falecer. Tá? Foi ano passado.
Ano passado e ano atrasado. Tem um ano e pouquinho. Foi ano atrasado. E aí o que acontece? Qual é a lembrança que eu, Fred, e a minha família tem do meu pai? É a pessoa mais trabalhadora que eu conheci. Eu não lembro, antes da doença, eu não lembro do meu pai um dia de folga. Não tem trabalho. Hoje eu não vou para a empresa, hoje eu não vou. Meu pai ele trabalhava numa empresa e tinha um comércio. Ou ele estava na empresa ou ele estava no comércio. Não tinha o dia de folga. Sábado e domingo era no comércio, segunda a sexta na empresa. Né? Eu não lembro do meu pai sem trabalhar. E não é pouco não. Não é pouco não. Eu conto para uma amiga minha uma história. Meu pai foi uma fonte de segurança tão intensa para mim. Assim, meu pai era uma pessoa de pouquíssimas palavras. Ele conversava muito pouco, de verdade. Né? Parece até um paradoxo. Mas ele foi uma pessoa que conversava muito pouco. Só que o meu pai era o tipo do super-homem. Acho que na cabeça de toda criança ali com 4, 5, 6, 7 anos, até começar a perceber que tem criptonita, né? Vocês ligaram na referência. Meu pai era o super-homem. Mas, pra você ter uma ideia, eu estava uma vez conversando com uma amiga minha e eu comentei com ela, eu tinha muito medo dos filmes do Alfred Hitchcock. Você não sabe nem o que é, né? Não sei. O filme O Grito, O Corpo que Cai... tinha filmes muito... Ele fazia filmes de suspense / terror, dos anos 70, 80. E no final dos anos 80, eu nasci em 81, no final dos anos 80, na minha casa, minha mãe tinha recebido 2 irmãos, tios meus, irmãos dela, e eles vieram da Bahia, mas baiano do estilo mais brincalhão que existe, né? Mas aquele tipo de brincalhão pesado. E eles colocavam os filmes, a gente dormia todos no mesmo quarto, tinha uma televisão de tubo. Depois o tio Wagner coloca para vocês aí um link de imagem para vocês saberem do que se trata, uma TV de tubo. E aí tinha o filme, a cena de uma pessoa com uma faca perseguindo outra, aquela coisa bem anos 80, né? E eu apavorado, Wagner. 10 e 15, toda sexta-feira tinha esses filmes. Um pouco antes do Cine Privé, mas isso aí fica para depois da meia-noite. E aí os meus tios colocavam e eu ribuçava a cabeça, a gente chama de ribuçar lá em casa, tá, gente? Eu ribuçava a cabeça assim com cobertor e ficava com muito pavor. Escondendo e querendo ver mesmo. Com muito pavor, mas tinha um furo, é o que o Wagner falou, tinha um furo na coberta e eu conseguia ver um pedaço do filme. Mas eu me tremia com um nível de adrenalina e de pavor que era muito grande. E eu morava num bairro muito pobre, a gente tinha um portão de madeira e tinha uma coisa chamada tramela, acho que nem você sabe o que é isso. Tramela é um tipo de fechadura que é um prego batido no meio de uma madeira de mais ou menos 10 centímetros por 5 e essa madeira tem só um prego no eixo dela, ela fica girando. Sim. Né? Aí você encosta o portão, gira a tramela, o portão não abre. De porteira mesmo. Sim. É bem de porteira. E aquela tramela, quando girava, fazia um... Só que ela não me dava medo, porque às 10h36 da noite, é aqui que vou enfatizar a hora, que era exatamente a hora em que o meu pai chegava do trabalho da Atlas Copco, que era a empresa que ele trabalhava. Já tinha até esquecido se você tá falando do teu pai. Né? Então, mas a memória do orador não perde o fio da meada. Né? Então, quando eu ouvi o barulho da tramela, o filme que estava rolando era o mesmo. Era de dar medo em qualquer garoto, eu tinha 6, 7 anos na época, era de deixar a pessoa apavorada. O filme que estava rolando perdia todo o sentido. Porque era o pai chegando. Porque era meu pai chegando. Então você conectou isso a um heroísmo, né? Tipo... E a sensação que eu tinha quando meu pai chegava era uma sensação de segurança, sim. Completa. Né? Só que qual o detalhe? Meu pai chegava todo dia às 10h36 da manhã. Ele saía de casa todo dia, a perua buscava ele às 5h40. Era todo dia. Como é que eu posso falar que é esforço que deixa a pessoa rica? Meu pai nunca foi rico. Né? Não é esforço, não tem receita. Era nisso que eu estava querendo dizer. Mas o que acontece? Seu pai, sua mãe, sua família é diferente, né? Eu lembro que um dia eu acordei às 4h da manhã, 4h30 da manhã, porque ia passar o rapaz da feira, não era o seu pai, tá? Para pegar a garotada na rua que trabalhava com ele. E eu ia, com 13 anos, eu ia trabalhar na feira. Meu pai não deixou. Você ia. A gente só não chegou a trabalhar na mesma coisa, o primeiro serviço da gente só não é o mesmo, porque meu pai não deixou. Olha, cara. Meu pai falou que era um serviço muito pesado, que eu tinha que arrumar um outro trabalho para mim. Trabalhar na feira era um serviço muito pesado. O que eu virei, gente? Pedreiro. Não aprendeu nada. Pois é, mas aí o que acontece? Com 14 anos de idade, eu gostava muito de tubaína, né? Não sei se você já ouviu falar. Tubaína até hoje. Tubaína e bolacha recheada. E sempre que parava os caminhões de material de construção na rua de casa, era na época que estava todo mundo construindo, eu era o primeiro a chegar. Chegou o material, quer que eu carrego? Qual era a moeda de troca?
2 tubaína e 2 pacotes de bolacha. Era a moeda de troca. Foi aí o meu primeiro relacionamento com construção civil. E nunca mais eu parei. Né? Eu comecei a trabalhar de ajudante pedreiro aos 13 aos 14 anos, né? Carregando material, depois trabalhando na obra mesmo com 15 anos direto. Aí eu fiz Senai, trabalhava todo final de semana, porque meus pais não tinham condições. O Senai pagava só uma vez a cada semestre a título de matrícula, uma taxa lá que era tipo, coisa de R$50. Mesmo assim eles não conseguiam pagar. Né? Quem pagava era eu. Então eu comprava minhas roupas, eu trabalhava de final de semana e eu não era um ônus em casa. Certo, você se bancava. Né? O que eu precisava eu comprava. Com 15 anos eu estava no Senai, com 16 eu saí do Senai, já fazia bastante coisa, né? de ajudante de pedreiro, sabia tudo que precisava saber de ajudante, já sabia jogar uma massa na parede, tampar um buraco. E com 16 anos, saindo do Senai, eu fui trabalhar num depósito de material para construção. Meu primeiro trabalho com carteira assinada. Já tinha experiência. Eu já tinha experiência, só que eu não era muito... O meu relacionamento com um saco de cimento, de 50 quilos, não era muito bom. Você tinha 50 quilos já ou não? Eu tinha 62 quilos. Eu não vou falar quanto que eu tenho hoje, não, porque não vai ficar legal. 63. 64, na verdade. Eu tinha 62 quilos, o saco de cimento tinha 50 quilos e no meu primeiro dia de trabalho foram 200 sacos de cimento. Nossa! Para uma transportadora que fica na Avenida Nossa Senhora dos Casa, número 12.830. Eu lembro de todos esses detalhes, eu não consigo esquecer, porque foi tão difícil aquele dia. É marcante. O nome da transportadora é Grande ABC Logística. Traumatizou. Eu fui entregar 200 sacos de cimento. Eu trabalhava com um motorista. O motorista era muito... Rolando Lero. Né? Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo. Sei. Ele era muito ele era muito escorregadio. Né? Então chegava no lugar, Fred, você vai descarregando aí, a primeira entrega, 200 sacos de cimento. Você vai descarregando aí que eu vou lá no escritório para eles assinarem a nota. Depois eu fui descobrir que não tinha nota para assinar nessas entregas, porque era tudo pela empresa. Né? Depois que eu ter descarregado 180 sacos de cimento, ele apareceu, deixa que eu descarrego o resto. Eu falei, não, vamos junto, aquela vontade de... Por isso você estava conversando com o Bruno aqui, o nosso assistente aqui, já ou não? Ele trabalhou em depósito de matéria de construção 5 anos, cara. Ele comentou, foi mostrando algumas coisas de uma obra que eu estou fazendo. Comentou, né? Comentou. Mas aí o que acontece? Vamos pôr alguns ingredientes aí para saber por que o Fred virou pedreiro. Situação financeira da família não era nem das melhores nem das piores. Era realmente a gente era pobre do tipo pobre mesmo. Sabe quando você pensa pobre? Então pega pobre que você está pensando agora e coloca os 3 degraus para baixo. Então eu precisava fazer o que aparecia muito serviço para transportar material, carregar, e aí eu fui fazer Senai na tentativa de ir para uma indústria e trabalhar numa área de mecânica, coisa assim, não desenvolveu, não deu certo, porque não tinha emprego, né? Não tinha emprego na indústria para quem tivesse sem experiência nenhuma, só com curso do Senai. Sim. E aí eu fui para a construção, só que 1 mês, 2 depois que eu saí do Senai, eu fiquei trabalhando de ajudante pedreiro, eu já fui chamado para trabalhar nesse depósito. Né? Então eu estava trabalhando no depósito, passei 6 meses no depósito. Eu saí do depósito por quê? Né? Antes de falar da saída do depósito, deixa eu explicar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com obra, a primeira vez que eu peguei uma planta na mão, um projeto arquitetônico na mão, todo mundo falando, isso é tão difícil de ler e tal, não sei por que essa pessoa pediu uma planta, eu bati o olho naquilo, eu sabia tudo. Por que eu sabia tudo? Porque nos 2 anos de Senai a gente fez leitura e interpretação de desenho técnico, que é rigorosamente a mesma coisa da planta. Tinha 2 ou 3 símbolos diferentes que eram específicos da construção. Mas tudo era a mesma coisa. Eu sabia ler planta. O pessoal ficou impressionado com isso, né? Por isso que me deram mais chance ainda. O pedreiro arquiteto. Né? Aí eu fui trabalhar no depósito. Eu, muito curioso, o Senai me colocou no DNA uma coisa que eu trago até hoje. Se eu for fazer uma coisa, eu quero entender a teoria por trás. Sim. Se eu for executar um serviço... Fred, eu quero que você liga essa placa do podcast no ar. Lá você aprendeu a aprender, né? Aí no Senai eu aprendi a aprender, que é um dos 4 pilares da educação do Jacques Delors, mas isso aí é matéria para outro dia. O cara vai ser enciclopédia. Em 96 foi publicado, a Unesco publicou em 96 um livro chamado Educação, um Tesouro a Descobrir. E foi um trabalho de 10 anos que eles queriam descobrir como é que fazia para a educação ser padronizada no mundo. E o primeiro dos 4 pilares é aprender a aprender. Por isso que eu peguei a mãe aqui. Eu aprendi a aprender estudando música na Fundação das Artes. Fundação é outra grande escola. Então eu saí do Senai com isso no meu DNA. Se eu for fazer uma coisa, eu tenho que entender o mecanismo por trás daquela coisa. E aí, quando eu fui trabalhar no depósito, eu entregar essa quantidade de material para uma empresa foi a única vez, tá, gente?
Isso é importante que se diga. Eu entregava numa F4000, eu trabalhava descarregando e carregando material, mas eu entregava, fazia tipo 10 entregas por dia. Era 5 no período da manhã, 5 no período da tarde. E as 10 entregas eram para 10 profissionais diferentes. E eu chegava na obra, como eu comentei, o motorista era muito escorregadio, né? Então ele ficava se afastando da entrega e ia conversar com o dono, ia perguntar uma coisa ou outra, e eu colava no pedreiro enquanto ele estava. Eu já descarregava rápido o material e colava no. O Wagner é o pedreiro dessa obra. Ô Wagner, como é que você faz essa parede? Eu já sabia fazer alguma coisa. Eu já era um pedreiro, eu costumo chamar o seguinte, mal comparando, né, com a fala do Paulo Freire, eu já era um pedreiro funcional. Né? Eu não sabia fazer uma casa, mas eu sabia rebocar uma parede e levantar uma parede. Se soltasse uma casa para eu fazer, eu ia ficar todo perdido. Sim. E aí eu absorvia dos profissionais. Eu via 10 profissionais diferentes de segunda a sexta. Ô Wagner, como é que você faz a parede? Aí o Wagner faz assim... Uma pesquisa científica. Laboratório. Ele pega a colher de um jeito, ele segura de um jeito, ele põe, eu ficava olhando, ficava perguntando. A linha, você estica aqui, estica ali, o prumo e tal. Então eu via... muitos profissionais. E no lugar que eu estava trabalhando tinha muita entrega para condomínio fechado, que tinha os pedreiros, a nata, sabe, da construção, a galera que fazia o serviço com o maior capricho. E eu fui absorvendo isso. Quando eu saí de lá, do depósito, eu saí 6 meses depois. Agora eu volto para onde eu estava naquele ponto que eu pedi o parênteses, né? Quando eu saí do depósito, eu saí porque uma empresa, eu fiz Senai, minha ideia era ir para a indústria. Certo. Tinha uma empresa chamada Eisenhower. A Eisenhower é muito conhecida pela sua fabricação de bancos para caminhões e ônibus. Né? Se você entrar num caminhão, num ônibus, você vê um logo preto com uma molinha assim laranja, escrito ISRI, ISRI em cima, é dessa empresa. Eles fazem muito banco. Só que eles nasceram como fábrica de mola. Né? E aí eu fui trabalhar, foi o meu segundo registro em carteira. Eu passei 3 meses lá. Isso foi a derrocada da minha vida de CLT. Porque eu entrei para trabalhar e na carteira não tinha espaço. Eles escreviam à mão, tá, gente, ainda. Uhum. Não tinha espaço para escrever toda a função que eu teria. Tá. E a função que eles registraram. Aprendiz de enrolador. Era para ser aprendiz de enrolador de operações de máquina que fabrica mola. Era para ser isso. Mas só entrou aprendiz de enrolador. Aí você pensa pegar uma carteira profissional, qual a profissão que ele teve aqui? Aprendiz de enrolador. Então ele era aprendiz de enrolar. O trabalho dele era aprender a enrolar. Mandaram ele embora 3 meses depois. Ou seja, nem enrolar esse cara não consegue. Não, mas é o contrário. Você é tão trabalhador que enrolar não é com você. Enfim, eu sei que eu trabalhei 3 meses. Trabalhei 3 meses. A empresa tinha um projeto lá que acabou não dando muito certo, que eles queriam... alunos do Senai aprendendo a operar as máquinas para mandar os profissionais embora. Os profissionais não ensinaram. Eram 16 máquinas, 16 profissionais recebendo em torno de R$5 por hora. O aprendiz de enrolador, no período de experiência, acho que era R$1,86 por hora, se eu não me engano. Era menos de R$2. E se passasse na experiência, passaria para R$2. Sairia da agência e ia para a empresa. Ia substituir a equipe. Então eles iam trocar R$5 por hora por R$2 por hora. Os profissionais mataram a charada e não ensinaram nada. Não vou ensinar nada. A gente tinha uns apelidos bonitos, que era secretário, que era dançarina, que era bailarina. Boneca. Boneca eu não lembro. Mas o meu era secretário. Né? E aí a gente saiu de lá. Quando a gente saiu de lá, um amigo falou, Fred, eu preciso fazer uma casa, um cômodo para mim. William é o nome dele, lembrei. A gente estava estudando no ensino médio. Eu preciso fazer um cômodo para mim e domingo eu vou carregar o material. Você não pode ir lá me ajudar a carregar o material? Eu falei, eu vou, pô. Aí domingo cheguei lá de manhã, tomamos um café da manhã e tal, e a gente foi carregar os blocos. 800 blocos. A gente foi carregar. E aí quando a gente acabou de carregar, acabamos cedo. Eu era profissional de carregamento de blocos desde os 13 anos. Sim. Né? Ao invés de transportar os blocos na mão, comecei a jogar para ele. Ele pegava em cima, rapidinho. Deu meio-dia, a gente já tinha carregado os blocos, estava jogando truco. Né? E aí eu falei para ele, eu sei empilhar esse negócio aí. Ele falou, sabe, você não faz para mim? Eu falei, faço, se me pagar eu faço. E aí eu fiz lá um orçamento, Wagner, peguei o serviço dele para fazer. Nunca mais eu parei. Enquanto eu fazia a casa dele, o vizinho do lado me chamou, o outro me chamou, o outro me chamou. Isso com 16 para 17 anos. Nossa Senhora. Né? Eu fiz a minha primeira casa com 17 anos. Que não foi a casa dele foi um cômodo com banheiro. Sim. Né? E o banheiro já estava pronto, eu só fiz o cômodo anexado, fiz as amarrações de ferragem e tal. E aí o vizinho do lado me pediu para fazer uma casa. Eu fiz a minha primeira casa com 17 anos, do começo ao fim. Meu Deus do céu. Quando tava... E ela ficou de pé? Tá até hoje. A única reforma que ela teve foi de pintura, até hoje. Muito bom, hein?
E aí o que acontece? Ainda aos 17 anos, eu levei uns 4 meses para fazer essa casa, eram 3 cômodos. Levei uns 4 meses para entregar a casa pronta. Era um padrão bem simplório, não tinha massa corrida, era uma pintura em cima do reboco e tal, mas eu fiz a primeira casa lá com 17 anos. Sim. E antes de completar 18 anos, eu já estava pegando mais de um serviço. Quando eu completei 18 anos, no dia 10 de setembro de 99, eu fiz 18 anos, eu tinha 15 pessoas trabalhando para mim. Nossa! Né? Então, o que acontece? E tudo informal, né? Tudo chamando informal, os caras, repassando o dinheiro. Tudo a diária, tudo a diária. Pagava pedreiro por dia, ajudante por dia, pintor por dia, carpinteiro por dia. Eu ia coordenando o trabalho deles, eu ia orientando, organizando. Hoje você vai para cá, você vai para lá. Nossa Senhora! Só que eu até comentei um pouquinho antes da gente começar a live com o Wagner, que no ano seguinte, quando eu estava com 20 anos, eu já resolvi abrir mão disso daí, eu não quis mais continuar. Por quê? Porque eu tinha uma produção e eu fazia o meu orçamento com base na minha produção. Naquela questão de composição de preço, sabe? Sim. Eu preciso de tanto no mês, eu fraciono isso aqui por dia, eu preciso de tanto por dia, eu produzo tanto por dia. Se eu produzo, por exemplo, 10 metros de porcelanato por dia e eu preciso ganhar R$300 por dia, se eu cobrar R$30 por metro, tá ok. Funciona. Só que eu peguei uma outra pessoa que fazia com uma qualidade inferior, ou seja, gerava retrabalho. Demorava mais, né? E ao invés de 10 fazia 8, 9. Então eu colocava uma margem de 30% em cima e no final, quando sobrava, era muito pouco. Ou seja, eu trabalhava muito mais e me estressava muito mais se eu ganhava R$3.000 trabalhando por conta, eu ia ganhar R$3.200, R$3.300. Não valia a pena. Né? Você sabe disso, tem muita empresa que escolhe não crescer, porque crescer implica em uma porção de coisas que a empresa não está, às vezes, madura o suficiente. E eu, basicamente, era isso, eu não estava maduro. Também, né? Quem tá maduro com 18 anos, cara? E aí eu dei 2 passos para trás, voltei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar como eu trabalhava antes. Eu, um outro profissional e um ajudante. E aí eu passei muito tempo trabalhando assim. Até que, por volta de 2015, mais ou menos 2015, aí eu voltei a estruturar a equipe. Aí eu já tinha 34 anos, já estava casado, né? Já estava casando, na verdade. Já tinha casado. Já tinha até a primeira filha em 2015. Eu vou apanhar em casa, porque eu estou errando até a data que a minha primeira filha nasceu. Eu corto, não tem problema. Não corta não, deixa aí. Pelo menos justifica. Pelo menos eu vou apanhar com razão. Então, em 2015 eu já estava casado, já tinha família constituída. E aí eu comecei a crescer a equipe, eu voltei a crescer. E aí veio a pandemia. No dia que começou no mês da pandemia, eu já tinha empresa aberta. Em 2016 eu abri empresa. Né? Aí eu resolvi ir num caminho um pouco mais estruturado. Tá. Já tinha feito faculdade, né? Já tinha uma noção muito clara do que era uma empresa. Porque eu tinha feito faculdade no segmento de administração, né? Que era gestão de recursos humanos. Mas você sabe que todos os cursos de gestão da Metodista entregam muito conteúdo de administração. Sim, geral, generalista. né? Então eu tinha uma noção muito clara. Abri empresa em 2016, comecei a ter uma equipe. Eu cheguei a ter 21 pessoas. Caramba. Trabalhando comigo quando começou a pandemia. E quando começou a pandemia, o que aconteceu? Só tinha espaço para eu e mais um ajudante no trabalho. Isso depois de uns 3 meses. Porque, se eu não me engano, foi 16 de março, né, de 2020 que estourou o decreto que limitou o transporte de ônibus, acesso a comércio, essas coisas todas. E aí foi todo mundo para casa. Na mesma época eu tomei 2 calotes. Eu não vou falar o nome das empresas, porque uma delas inclusive é uma PPP, que é uma parceria público-privada. Se eu falar, eu posso ser processado. Essa empresa de companhia de águas e esgotos aqui do estado de São Paulo, eu não posso falar o nome. Né? Tomei um calote de R$45 mil. Nossa! Né? E de uma outra empresa eu tomei um calote de R$22 mil. E nem dava para justificar a pandemia, porque isso veio no mês anterior à pandemia. Sim. Então você imagina como é que ficou o Fred. Nossa! Né? Eu fiquei tão desiludido com o trabalho, e no período de pandemia foi tão complicado que eu tinha, um pouquinho antes disso, na verdade, nessa mesma época eu prestei um concurso para a Prefeitura de São Paulo. Foi nessa época. Né? O concurso tinha sido um pouquinho antes. Sim. Só que eu prestei sem nenhuma pretensão. Eu falava para todo mundo, se eles me chamarem eu não vou não. Só que o que acontece? Eu estava tão desiludido com construção por conta dessas... Esse golpe aí, né? Simples, porque eu não contratei o Wagner para ser meu consultor. Né? Senão eu teria mais bem estruturado para que esse tipo de coisa não acontecesse. Um bom contrato resolveria muitos problemas que eu tive. Pode ser. Mas
Aí quando a prefeitura me chamou, eu fui. Trabalhei 7 meses na prefeitura. Fechei, foi aí que eu falei, que eu ia explicar depois, né? Fechei o CNPJ que eu já tinha CNPJ, me chamaram para a prefeitura em 2022. Você nem pode ter também, né? Não podia na época. Fechei o meu CNPJ em 2022, com 6 anos de empresa, tudo bem organizadinho. Fiquei na prefeitura 7 meses. Foram os 7 não, mas foram 6 meses menos felizes da minha vida. Os momentos mais difíceis, que eu tinha muita gente trabalhando, pouco lucro, muito estresse, foram melhores do que... Ainda foram melhores. Foram melhores. Por quê? A pessoa para trabalhar no serviço público, para trabalhar no serviço burocrático, a pessoa tem que gostar daquilo. Sim. Eu ter aptidão para isso. Eu adoro me relacionar com pessoas. Eu sou apaixonado por construção. Eu adoro me comunicar. Escrevi um livro, né, sobre oratória. Ô Wagner, depois você deixa o link de venda pro pessoal aí, se eles quiserem. Vai estar lá. Né? Vai estar lá, então. Eu adoro as coisas que eu aprendi a fazer. Por isso que eu sou um pouco generalista nesse sentido, porque eu tive um desafio na vida que foi comunicação. Eu encarei aquilo como um desafio pessoal. Me tornei um comunicador. Por que eu não posso fazer isso profissionalmente? Sim. Então eu faço. Mas antes mesmo disso, eu já comecei a trabalhar com construção. Eu sei trabalhar com construção, sem falsa modéstia, mas sem arrogância. Eu sei que tem muito profissional bom, tem muito empreendedor nesse ramo que é bom, que é melhor do que eu, mas o que eu faço, o que eu ponho a mão para fazer, eu faço com muito zelo, com muita dedicação, com muito rigor. Eu duvido, cara. Trabalhando desde os 13 anos, eu duvido que você faz isso bem. A gente estava conversando antes sobre a questão das normas, né? Eu tenho, antes de começar aqui o podcast, um amigo me ligou perguntando algumas coisas sobre drywall, sobre steel frame, né? A placa eu ponho assim, eu ponho assado. Eu expliquei para ele como é que funcionava e falei, olha, tira o escorpião do bolso, vai lá, entra no site da ABNT e compra a norma. Em maio de 2022 saiu a norma, muito atrasada, gente, inclusive, mas saiu a norma que organiza, que dá os procedimentos básicos para a gente trabalhar com construção a seco, com steel frame no Brasil. E o wood frame está para sair, tá? Que é a construção a seco com madeira. Com madeira. Né? Tá para sair também, já tem várias coisas caminhadas. Mas tem a norma. Eu falei para ele, tira o escorpião do bolso, vai lá e paga o que os caras estão pedindo e compra a norma. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma pilha assim, que dá uns 40 centímetros só de papel sulfite de norma impressa. Porque eu sou fanático por leitura de texto impresso, né? Então eu tenho todas as normas que eu preciso, eu tenho impressa. Só de instalação elétrica tem a 5410, a última versão dela, tem 209 páginas. Né? E você leu? Cada página, com detalhe. Eu gosto demais de entender como a coisa funciona por dentro. Olha, deu pra perceber, cara. Deu pra perceber, viu? Eu gosto demais. Aproveitar a pausa da água aqui. Fazer um break quando você se hidrata. E a gente já volta falando de outro assunto. Bom, vou fazer trás pra frente aqui, falar da W Suzuki Consultoria. Se você precisa de estrutura, precisa de organização na tua empresa, cara, às vezes você precisa só de um norte mesmo, sabe? Você tá lá porque empreendedorismo, como ele vem falando, é muito solitário. Fala com a gente, no mínimo a gente traz insights para você. E aí, se a gente fizer um orçamento e você achar que vale a pena, contrata a gente vai te atender com grande tranquilidade e com super vontade. Venda Simples, que é uma consultoria de vendas. Muitas vezes quando você é um empreendedor técnico, a venda ela não vem de maneira tão tranquila. A gente não tem na nossa nomenclatura follow-up, a gente não tem na nossa nomenclatura leads, e só o fato de a gente nem saber que isso existe já atrapalha, né, a nossa forma de trabalho. Então, com a Venda Simples, você vai conseguir organizar isso aí. E a Sede Zingane, que é uma empresa que veio oriunda da engenharia de produção, por isso que ele tem muito conhecimento técnico para organizar os processos da sua empresa. Se com a venda você ganha vendendo mais, né, tendo mais receita, com a Sede Zingane você estrutura os processos e os processos servem para reduzir custo. Certo? Esse meu amigo aqui tem história para contar pra caramba. Já tô adorando aqui. Tô só de telespectador, cara, assistindo aí a história, as lições de vida que você está trazendo. E como é impressionante a forma como você vê o mundo, cara. Uma coisa que conecta muito você com o público aqui
é que o meu desejo no podcast era trazer pessoas de carne e osso, que se cortar sangra. Inclusive você vê até com corte, só para provar que se cortar sangra. E isso é uma coisa que... Não. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, dá para ver, dá sim. Pra ver. E isso é uma coisa que eu acho legal. Contribuindo um pouco aí que você falou da banalização do empreendedor, cara, isso aí já foi uma aula para mim. De refletir sobre essa categorização ou a forma de falar sobre empreendedorismo, até sobre a pressão, né, que há em cima de pessoas que não têm escolha muitas vezes. Ele não escolheu estar lá. E um dos objetivos do podcast é desromantizar um pouco essa questão do empresariado, né? Quando você vai ver os grandes podcasts, o cara vai falar de negócio e fala assim, não, porque a Magazine Luiza, porque a Amazon, porque o Elon Musk... Cara, para inspirar é incrível. Só que a distância que os caras estão de você é absurda. Para desinspirar também é fácil. Exatamente. Na hora que você vai pôr na prática, você fala, legal. Aqui na consultoria, tem umas coisas que acontecem, falando junto da questão da mentoria. Tem essas imersões aí que você paga tipo 10, 20, 30 mil reais para estar no meio de alguns empresários durante um período ali, alguns dias. Cara, se alguém perguntar, funciona? Funciona. Mas por que funciona? Porque tem todos os gatilhos emocionais possíveis para você destravar uma pessoa. É basicamente uma mini lavagem cerebral, né? Muitas vezes até bem intencionada, e que mexe com a emoção. Mas não é diferente de um culto de igreja, por exemplo, igual você falou. Não é diferente de um show de rock, porque você tem estímulos auditivos, visuais, cor, movimento, energia humana em volta, aquilo te causa uma emoção inesquecível e que você fala, caraca, eu sou capaz de tudo. Então, se você tivesse usado uma droga, ou tivesse ido num show de rock, ou pagar 30 mil numa imersão, é uma coisa muito parecida. Ou se você tivesse 12 anos e assistisse um filme do Superman, O Retorno. Pode ser. Isso aí, ele mexe com o ser humano. Então, funciona? Ele funciona porque tem que funcionar. Funciona para os negócios? Como o tema é negócios, e normalmente quem consegue atrair esse público, um cara que vai pagar 30 mil, ele não é qualquer idiota. No mínimo, um manipulador de massa ele é. Mas assim, no geral, ele é um cara que entende, né, de negócios, ele entende dentro do seu universo ali do que ele está falando. Então ele também vai te entregar conteúdo técnico. Qual que é o problema? Em 4 dias, em 5 dias, você não faz absolutamente nada na tua vida. A única coisa que você faz é ter uma epifania, ter uma transformação interna e falar assim, cara, eu consigo. Eu tirei aquele fantasma que estava nas minhas costas de tipo, eu vou morrer sozinho. Só que na segunda-feira, quando ele senta no escritório cheio de ideia, aí ele chega e fala para a equipe dele, cara, tive várias ideias, isso. Joga na mão da equipe, a equipe fica gri. Quem fez a imersão foi você, não foi a equipe. E aí como é que você passa toda aquela genialidade, toda aquela coisa do cara super fodástico que falou o final de semana inteiro na tua orelha com todas as técnicas possíveis para reprogramar o seu cérebro, e aí você, dentro da sua limitação, vai falar com o seu funcionário. Não vai conseguir passar. Aí passa um mês, passa 2, o cara vem aqui na consultoria. Fala, cara, preciso de ajuda. Fala, legal, no quê? Preciso botar minhas ideias pra rodar. Excelente, podemos fazer isso. Quando a gente começa a perceber, mas de onde que saiu essas ideias? Não, que eu fui uma imersão, conhece o fulano de tal, famosíssimo? Eu, não. Então, mas eu fiz uma imersão com esse cara e, puta, mudou minha vida. Eu falei, porra, da hora, que legal. Mas e aí? Então, não consegui botar nada em prática. Aí que tá, né, um ponto. Não é uma crítica à mentoria ou ao universo das imersões. A questão é, será que quando você resolveu vender um carro seu para pagar 30 mil numa imersão, você não tinha uma expectativa de que aquilo ia resolver um problema e não trazer mais? Imagino que sim. Né? E aí, como a gente está aqui no lado de cada mesa para ajudar o empreendedor, no dia a dia, no sofrimento, na dor, na angústia, dentro das possibilidades que o cara tem, a gente vai cobrar, lógico, um valor muito menor que isso para pegar na mão e ajudar. Só que eu não vou ajudar do tipo... Aí entra uma crítica até a outras grandes consultorias, inclusive uma das que eu trabalhei, que é a cobrança. E aí, de novo, vou entrar nesse mérito que você falou aí de banalizar o empreendedor, ou da cobrança em cima de um cara que é um autônomo ainda, não é um empreendedor, né? Não se vê como empreendedor.
As consultorias vêm falar assim, porra, mas se você não faz controle de fluxo de caixa, você não tem um gestor de pessoas na sua empresa, aí você não faz o trabalho de venda, follow-up, não sei o que, não tem marketing, como é que você quer crescer? Aí o cara fica tipo, porra, nem entendi os termos que você usou, eu vou botar em prática de que jeito? É uma cobrança muito absurda. Então, na hora que a gente vai trabalhar um empreendedorismo, o desenvolvimento de qualquer empresa que seja, a gente precisa lembrar que tem um ser humano atrás. E atrás desse ser humano tem outros seres humanos que têm suas limitações. Botar na mesa e falar, tá, o que eu consigo fazer com isso aqui? Né? Então é mais ou menos quando você vai fazer a receita do brigadeiro lá, não tem Toddy, não tem chocolate em pó, você usa o Toddy. Né? Ou não tem Toddy, usa o Nescau. É mais ou menos isso. A gente precisa, na consultoria, considerar o que a gente tem e vamos fazer isso. E aí vai ficar um negócio sustentável e tudo mais, né? Unindo tudo isso, como que você representa aqui, cara? Você é um cara de verdade. Um cara que... acho que eu nunca falei isso pra você, né, cara? Falando aqui ao vivo e a cores. De onde você veio, pra onde você chegou, velho, você é o cara mais milionário que eu conheço, assim, de verdade, sabe? Você já zerou a vida, velho. O sucesso que você tem, puta que pariu, né? É de tirar o chapéu. Eu admiro muito essa sua história, essa sua garra, cara. E ainda vem aqui dar esse show com um embasamento técnico, teórico, não sei o quê, cara, é muito, muito sensacional, cara. Quando fala do funciona, né? Você fala dos programas, são programas. Esses são, na verdade, programas. Quando a gente vê uma figura famosa vendendo algum pacote de ideias, um pacote de discursos dentro de um roteiro, na verdade, aquilo é um programa que não é pensado. Normalmente, eu conheço alguns que fazem o próprio trabalho, né? Tá. Mas normalmente são programas que são pensados a muitas cabeças. Vamos organizar e tal, e estrutura para entregar. E aí o que acontece? Sai alguém lá que teve muito sucesso. O problema funcionou? Parece que funcionou, porque eles pinçam os melhores cases e trazem os melhores cases para vitrine. Sim. Né? E parece que todo mundo, né, de uma sala de 30 pessoas, todos os 30 tiveram sucesso. E o problema maior, sabe qual que é? Quando eu tô no meio de 30 e eu vejo que tem 2 cases de sucesso, eu fico com vergonha de mostrar que eu sou um frustrado. Porque eu sou esse cara que precisou vir na W Suzuki para poder falar, olha, me ajuda, porque eu saí com um monte de ideia, mas não consegui pôr nada em prática. Sim. Né? Sim. Você pega livros best-sellers dos anos 30, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Dale Carnegie, né? Dale Carnegie. Isso. O cara que era o cara do maior de tudo. Ele sempre era o maior. O Og Mandino. Tá. O maior vendedor do mundo, o maior não sei o que do mundo. Cara, é legal ler esses livros. Eu acho legal. Ora eu tô dando risada porque é uma piada, ora eu vejo coisas que são interessantes mesmo. Sim. Né? A diferença, Wagner, entre o empreendedorismo dentro do universo banal que existe hoje na internet, de um modo geral, na mídia dos vídeos, e o empreendedorismo que sai de dentro, por exemplo, a maior empresa que existe no Brasil hoje em dia, que trabalha com o assunto empreendedorismo, é o Sebrae. Sim. Tem alguma? Não. Que você compare? No mundo tem alguma? Não. Em termos de projeção? Não tem, porque, por exemplo, Estados Unidos tem um monte. Muito específico. Mas não tem nenhuma assim gigantona como o Sebrae. Meu, você pega aquilo que você vai aprender no Sebrae, parece, e se valoriza muito menos financeiramente falando, você paga muito menos pelo que você busca dentro do Sebrae. É barato, né? Mas a diferença é, aquele conteúdo é validado. O problema é que aquele conteúdo é chato. O que a gente vai aprender dentro do conteúdo que um Sebrae da vida vai entregar, ou aquilo que você vai entregar, 80% é disciplina. 20% é teoria, 80% é disciplina. É pôr a teoria em prática. Verdade. É trabalhoso. É chato, cara. É trabalhoso. Não é empolgante como é você estar numa palestra que o cara levanta, dá depoimento e tal, aquele monte de cifrão, aquele monte de grana caindo na conta. Música alta. O mundo real, por exemplo, no meu caso, você fala, pô, você chegou no... Meu, eu tenho equipe hoje. Né? Antes de sair da prefeitura, dias antes de sair da prefeitura, eu liguei para alguns clientes, antigos clientes, liguei para algum deles, mandei mensagem para outros. Tô voltando. Bombou orçamento, comecei a fazer orçamento, já saí da prefeitura com 4 pessoas. Liguei para o pessoal que trabalhava comigo, já montei uma equipe de 4 pessoas. Só que o que acontece?
Eu sou o cara que tô ralado aqui, porque eu tô na obra, eu tô montando pilar, eu tô fazendo caixaria, eu tô empilhando bloco, eu tô assentando bloco, eu tô rebocando uma parede, né? Aí a gente entra num outro ponto. 2 anos atrás, inclusive em maio, nós estamos em junho, né? Em maio, dia 21 de maio, fez 2 anos. Que eu tenho um canal no YouTube. Entra lá, Dicas do Fred, tem até o nome aqui, ó. Dicas do Fred. Lá no YouTube tem 25 mil seguidores no YouTube. Quem entrar no meu canal no YouTube vai ver o Fred trabalhando. Nos meus vídeos eu tô lá jogando massa na parede. Sim, e tal. mão na massa. Mão na massa. Por quê? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu sou apaixonado por fazer e é uma coisa que eu preciso fazer. Porque o mundo real é um pouco diferente, desse mundo que é construído por esses technocoaches, vou usar de novo essa expressão, né? Que dizem que se você fizer direitinho, você seguir essa receita aqui, você vai conseguir colocar 10 pessoas para trabalhar para você e vai fazer e vai acontecer. Contrata 10 pessoas para trabalhar. Põe uma placa aqui na frente do seu escritório. Preciso de pedreiro. Preciso de 5 pedreiros. Vai aparecer 20. Faz a triagem. Quando você... Olha, eu vou falar um negócio agora, que eu sou pedreiro, tá, gente? Trabalho com muita gente. Eu vou falar um negócio agora e peço, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas se você fizer 20 entrevistas com um pedreiro procurando emprego, provavelmente com 10 deles você vai sair semi-alcoolizado, só de respirar o ambiente daquela pessoa. Então tem um monte de... a construção, eu tenho uma amiga chamada Isa Valadão, ela é pós-doutorada em engenharia ambiental, já trabalhou na Globo, ensinando o pessoal sobre esse ambiente da construção, e a gente estava conversando uns meses atrás, e ela comentou um negócio que eu fiquei refletindo e falei, poxa, é verdade. O canteiro de obra absorve como mão de obra pessoas que são oriundas de situações muito difíceis. Né? E quando eu falo que a pessoa bebe, eu não sou o cara que vai usar o discurso de falar você bebe porque você é vagabundo. Não é isso. Não. Eu entendo de dependência química um pouquinho. Sim. Quando eu falo um pouquinho, pode pôr muito. Pode pôr um bocado. É muito, eu sei. Então, são histórias difíceis. O que acontece da pele para dentro a gente não faz ideia. Cada pessoa tem uma história. Né? E o meio, né? E meio e tal, tem uma porção de situações. Mas o canteiro de obra absorve profissionais para trabalhar dentro dele, oriundos de situações muito difíceis. Quem sai recentemente de um presídio não consegue um emprego no escritório, numa Volkswagen. Não, de né? jeito nenhum. Passa 3, 4 anos cumprindo uma pena porque fez alguma coisa errada, cumpriu a pena, volta para a sociedade e vamos trabalhar. O problema é que não encontra. Vai trabalhar onde, né? Né? O ramo da construção absorve esse profissional, absorve aquele outro que tem um problema de repente com algum tipo de vício, de dependência. Então você pega a cartilha do Tecnocoach, faz isso, faz aquilo. Aí você pega uma pessoa que não conseguiu ir trabalhar na segunda-feira porque bebeu demais no final de semana. Onde é que está isso na cartilha? E aí você tem um prazo para entregar, você tem um cliente que está contando com você. E aí o que acontece? O Fred, que é o empresário, que podia estar de camisa social, com uma trena laser enganchada na cintura, tá lá. Tá na obra. Jogando massa na parede porque o rapaz não apareceu. Sim. Você entende? Então, e eu tô falando do ambiente da construção, mas isso provavelmente é a dor de muito empresário. De muito empresário, cara. De muito empresário. E é excelente. Cada um no seu patamar, mas, É excelente que você traga isso pra mesa, cara. Excelente. Eu tive uma fase da vida que eu me relacionei com uma pessoa que morava no extremo da Zona Leste, porque tem que ser icônico da Zona Leste, né? Mas era uma... ZL, pô. ZL, ó. Mas era uma situação não era de extrema pobreza, mas estava beirando, né? Tinha ali. E eu convivi com aquilo, né? Era uma namorada da época e tudo mais. E, cara, era difícil, principalmente pra mim, né? Eu morei em bairros, não foram periféricos, né? Morei em bairros bons. Apesar de ter a vida diferente ali, eu morei em bairros legais. E quando eu chegava lá, era funk numa altura assim, inimaginável, cara. Aí quando o funk dava uma amenizada, era a polícia quebrando os caras que estavam ouvindo funk. Quando não era a polícia quebrando os caras que estavam ouvindo funk, eram os vizinhos quebrando a cara um do outro porque brigou com a esposa, ou porque traiu e não sei o que, e porque estava sob efeito de droga, e não sei o que lá. Um calor absurdo. Um telhado baixo porque faltou dinheiro para comprar bloco.
Isso. Aí você não tem aquele pé direito maravilhoso de 3,5 metros, né? Janela, não, as casas são tudo assim, ó. Ainda que é de alvenaria, mas as casas tudo estreitinhas, assim, ó. Sem respiração, muitas vezes não tinha o forro, né? Quando tinha forro é aquele de PVC, né? Que esquenta pra caramba, chega a chover depois de dentro, porque... Minha avó chama de merejar. É, isso aí. E aí eu, cara, quando eu ia trabalhar, voltava pro meu mundinho de classe média, vamos falar assim, para trabalhar na empresa de TI que eu trabalhava. E ver aí sim, né? O resto da galera que trabalhava com uns playba, né, mano? Uns playba lá, tal, com uns boot legal, não sei o quê. E eu não consegui dormir o final de semana inteiro. Eu chegava e eu falava, puta que pariu, velho, como é que eu vou conseguir trabalhar? É aquela história que aquele cara que montou aquela escola de inglês, eu esqueci o nome dele. Gosto pra caramba da história dele. Ele comenta um negócio dizendo o seguinte, o mundo não é justo. Porque ele chegava no trabalho, ele morava no Rio de Janeiro, ele chegava no trabalho e via os amigos falando, eu tenho que matar um leão por dia. Aí ele falava, legal, você tem que matar um leão por dia. Quando eu vou começar a matar o leão, eu já matei 2 jaguatiricas, um jacaré eu tive que encostar no braço, corri de 3 onças e peguei 2 panteras, porque era 3 horas de ônibus. Isso, é isso. Enquanto um acorda 7h30 para estar 8 horas no trabalho bonitinho, o outro sai de casa às 4h30 da manhã. É isso, é isso. Cara, ó, e aí eu tô usando eu como exemplo da classe opressora, né? Eu sou a classe opressora nessa brincadeira. Nessa época aí eu já andava com um carro bom. 2.0 escambau, quitado. Via com o meu carro 2.0, atravessava 30 km e ia trabalhar. Já ficava puto que pegava trânsito. Do meu carrinho bonitinho com ar-condicionado. Chegava lá na empresa, já tava puto porque eu tava cansado, não consegui dormir a noite toda, no final de semana, e fui trabalhar. Cara, aí você começa a juntar isso com as histórias que eu via dos moleques que vinha na feira. O moleque vinha trabalhar descalço. Por que você veio descalço? Ah, não, é porque deu um problema, cara. Tipo, No fim é que não tinha. Não tinha dinheiro para calçado. E aí, beleza, aí você junta isso, né, guardando um flash. Aí eu chego no empresário e falo assim, cara, e aí? Não, deixa eu fazer só uma parte. Por favor. Você tá fazendo a prova do Enem e eu sou aquele cara que tá lá da ZL também fazendo. Quem que vai se dar melhor? Faltou... Não é regra, mas... Não, cara, falta até vitamina no teu Tem que ser cérebro pra... Falta proteína. É. Tem estudos da FAO, né, que é a Fundação das Nações Unidas para trabalhar com alimentação e nutrição, que falta proteínas, uma quantidade mínima de proteína para a pessoa pensar que o cérebro consome. É isso, eu ia chegar nesse ponto, inclusive. Aí vou atender o empresário, e aí, eu não tô julgando o empresário, eu sou o cara que entende de empresariado. A dor dos dois, né? Entendo dos dois. Só que o cara chega e fala assim, eu não sei o que tem na cabeça desses caras. Peão é foda. Esses caras, você contrata, parece que os caras são retardados, velho. Parece que os caras têm limitação. Já ouvi muitos empresários falar isso. E aí a minha resposta é, cara, se você parar para analisar, de certa forma, eles são realmente limitados. O que você está chamando de retardado de uma maneira muito horrível, talvez você queira dizer que falta níveis de compreensão desses caras, né, de cognição cerebral. E sim, porque assim, o cara não tomou o NAN específico do 0 aos 7 meses, sabe? O cara, quando tinha comida, era o que tinha. E é uma galera, cara, que eu vou te contar, uma galera assim que, se você der um pouquinho na hora certa, voa. Pega depois, e fica como dica também pra galera que estiver assistindo o podcast, uma experiência do Michel Nicoleles. Tá. Nicoleles é brasileiro e ele desenvolveu uma experiência educacional no Paraná, no Ceará. Tá. Foi no Nordeste, não sei se foi Ceará ou Bahia, mas ele desenvolveu uma experiência educacional lá, que ia da nutrição, do acolhimento da família até o processo educacional. Faz muita diferença. Ele tem uma galera de lá, não são poucos, que foi para Harvard. Né? Muitos que foram Olha o nível lá. chega. Mas foi muito, foi assim, uma grande parte deles, os que não foram para as melhores do Brasil. Sim. E assim, só para você ter uma ideia de quem é o Nicoleles, quando a gente ouve falar de Starlink não, Neuralink, né? Neuralink é famosa, né? Acho que todo mundo que assiste a internet sabe o que é, que é a empresa do Elon Musk que tenta conectar o cérebro humano com a tecnologia. Sim. O Elon Musk nessa área, como em muitas outras, está muito atrás dele. Olha. Ele foi o primeiro cara do mundo brasileiro, tá, gente? Palmeirense, eu não gosto, mas tá bom. Primeiro cara do mundo a conseguir fazer um pensamento controlar uma máquina.
Primeiro cara do mundo brasileiro conseguiu fazer o pensamento E controlar ele uma que fez máquina. esse experimento aí. Ele que fez esse experimento. Cara, Você coloca um pouquinho do que precisa, a o pessoa cara voa. vai. E aí tem um ponto. Aí entra de novo. Aí agora a gente vai começar a somar todas as coisas. Tá ficando legal o bate-papo. E aí eu ouço o empresário falar isso e eu tento trazer para o mundo dele. Cara, falta vitamina. Imagina faltar uma vitamina numa planta no momento que ela está semeando. Como é que você acha que essa planta vai ficar? Pô, hoje em dia os caras compram várias coisas, só falta botar o whey na planta para ela ficar bombada, saca? E é uma planta, não é um ser humano. E o que o ser humano pode faltar quando você não coloca isso aí? Aí você contrata, o cara conseguiu chegar até a merda de uma faculdade que nem é das melhores. É uma Unisquina da vida. É a Unisquina, Unibairro, né? O cara conseguiu fazer com que o currículo chegasse na tua mão. Você contratou, o cara matou uma savana inteira para conseguir chegar na porra. Para conseguir olhar pro leão. Para conseguir chegar e olhar o leão, para conseguir chegar no escritório, então ele já pegou 3 horas de trânsito. E assim, tudo acontece, né? O cara que anda de Mercedes, o tênis dele, se ele tiver de tênis, ele tem um tênis de R$1.000. O cara que anda a pé e precisa daquele tênis pra caramba, o tênis dele custa R$50. Quer dizer, né? O cara que mais precisa do tênis não tem, e o cara que não usa pra porra nenhuma tem um tênis bom. Esse cara chegou com o tênis furado, enfiou o pé na água, foi humilhado, foi encoxado, chegou suado, chegou amarrotado e sentou na cadeira. Tá, pra quê? Pra você chegar e olhar pra ele e falar assim, você é um animal, você não conseguiu fazer o mínimo. O mínimo, ele chegou até aí, o cara já é um herói, velho. Tinha que dar uma medalha pro cara só pra ter conseguido chegar nessa porra dessa cadeira. Beleza. Quando a gente consegue colocar isso sob o olhar do empresário, e aí eu vou proteger os empresários de certa forma, que o empresário também ele nunca passou por essa vida. Muitos deles, não todos, mas muitos deles não passaram por essa vida. Como é que ele vai saber? Não tem como ele saber. Né? É capaz do cara falar assim, ué, não é todo mundo que ganha um carro com 18 anos? Não. Né? E aí entra essa questão da empatia. E muitas vezes eu tenho que chegar no empresário e falar assim, existe um cara que passou fome e teve um puta de um trabalho para chegar aqui. Beleza. Aí tem hora que eu tenho que chegar no funcionário e falar assim, tá vendo esse cara aqui? Sei. Não é porque ele tem dinheiro, não é porque ele teve acesso, não é porque ele tem toda a informação que ele não sofre. Ele é um ser humano, ele sofre de qualquer jeito. E tem pesquisas científicas mostrando que dor é dor. Então muitas vezes uma criança de 2 anos que não teve o conhecimento do pai, perder um ursinho é o mesmo impacto de perder um pai para quem teve pai, com 2 anos. Década de 90 teve no Brasil uma pesquisa do lixo, do pobre, classe média alta e do rico. Quanto mais dinheiro a família tinha, mais remédios psicotrópicos a família usava. Sim, impacta mais. Dipirona, Dorflex daqui para baixo, né? Dos pobres era dipirona, Dorflex, e daqui para cima é remédio para dormir, fluoxetina. É que você não é uma pessoa que precisa de psiquiatra, então você não vai saber os nomes, mas eu vou falar alguns. Fluoxetina, e daí para lá, vai. Sim, um tá com problema emocional, mental, o outro tá com problema no corpo, né? Porque precisa trabalhar. As duas dores doem muito, não tem como mensurar. Sim, exatamente. E o meu papel às vezes fica intermediando, às vezes, todos os dias o meu papel fica intermediando. Eu vi, como a gente não pode citar, né? Eu não vou citar, mas eu vou dizer assim, aquele programa que é do filho da minha tia, rico, né? Sei. Não posso falar que é o primo, tá? Um dia ele estava dando uma aula mas como é que eu faço para empreender sendo muito pobre? Vixe, Né? Se eu ganho um salário mínimo, quanto que é o salário mínimo? R$1.300. Olha, é só você pegar, por exemplo, você vai pegar R$300, você vai reservar para moradia, para pagar seu aluguel. Eu já comecei e falei, esse cara mora onde? Você sabe quanto tá um aluguel na parte mais barata da Rocinha? Não. R$300. Hoje, o aluguel mais barato na Rocinha está em torno de R$300, R$350, de 300 a 500, que é na parte que você precisa pegar mototáxi para subir. Lá no meio do morro, Tem que pegar mototáxi para subir. Sim, se você for a pé, você demora 25 minutos, 30 minutos. Meia hora no chegar mínimo. lá. Né? Então ele reserva R$300 para isso, reserva não sei quanto para isso. Quando ele foi começar a falar, cara, eu não vi um cara mal falando. Não. Eu vi um cara que não faz a menor ideia do que ele está falando. Inocente. Inocente, sim. O que falta é estruturar melhor a nossa cultura, para as pessoas entenderem que não é bem por aí. Sim, não é bem por aí. Né? E aí Desculpa, tá, Nigri? É uma coisa muito legal para se debater. E, cara, eu tô agradecendo muito que você tenha trazido isso para a mesa. Porque muitas outras pessoas que eu vou trazer não vão conseguir falar porque não é a realidade deles. E tudo bem, como a gente está bem falando.
Mas isso é uma coisa que eu fui agraciado de ter vivido boa parte da minha vida no meio desse mundo. Meus pais, eles eram feirantes e eles faziam de tudo para pagar uma escola particular. Porque minha mãe e meu pai sabiam o valor que tinha o conhecimento, o estudo. Cara, a gente não tinha as melhores roupas. Eu nunca ia fazer os passeios da escola particular. Eu nunca me vestia como os caras da escola particular. Eu nunca ia nem nas festas, porque eu não tinha dinheiro para comprar o presente. Estar lá já era luta, né? Já era luta. Só que, cara, é humilhante você estar num ambiente em que você não poderia estar. Porque você tá na cara que você é o mais bosta de todos ali. Entende? Né? E aí você pega, se eu fosse o cara que tava... Se eu tivesse essa mesma realidade de vida, só que numa escola pública, eu ia ser o playboy. Na minha realidade, eu era o pobre lá que tava na feira. Isso afeta, né, nosso psicológico e tudo mais. Ok. Trabalhava na feira, chegava um ponto lá da feira que eu tinha que separar as bananas machucadas, né, que a gente chama, que vem cortadinha e tal, e ela não vende muito bem. Então eu poderia selecionar algumas e colocar na baciada e vender um pouco mais barato. Eu podia colocar numa sacola, separar e dar de brinde para os meus clientes que compravam as outras bananas e me dava lucro para eles dar para o passarinho, para os animais de estimação dele. Eu dava como um brinde, né? Já era um negócio legal no comércio. Ou eu podia deixar numa caixa reservada atrás para quem passa fome. Olha que legal a situação, né? Você tem que escolher se você vai dar brinde para o seu cliente, se você vai alimentar quem passa fome. Beleza, guarda essa foto. Aí eu chegava em casa, cansado, dormia tarde, acordava meio zonzo, pegava o busão e ia para a escola particular. Chegava lá meu colega do lado da carteira com duas caixas de tênis assim, aqui. A escola era do lado do shopping, né? Aqui do Metrópole. Aí eu falava, mano, o que é essa sacola aí? Mano, você não sabe, tava em promoção, velho. Comprei 2 Kicks. Você lembra que o Kicks é aquele tênis skatista? Sim. Que na época custava 300 pau. O que se a gente transportar pra hoje é 1.200 pau. E aí, tipo, comprei 2. Tá, só pra situar quem tá assistindo, na época o salário mínimo era R$251. Pronto, é isso. Cara, 2 Kicks. Comprei 2 Kicks. Aí eu olhava e falava, mano, acho que juntar todos os meus tênis não dá R$300. E ela falava, que legal, e continuava estudando, né? E aí esse viver nesse paralelo entre a extrema miséria e o luxo de sobrar, né? E nessa brincadeirinha, no luxo tinha o joguinho de poder, da sedução, e eu me sentindo um pobre naquela porra lá. Eu usava a camiseta original de cima e embaixo era pirata. A camiseta eu ganhava às vezes de aniversário, né? Aí eu comprava da mesma marca pirata, na calça. Como é japonês, o pessoal não desconfiava, né? Então eu tava sempre com roupa de marca. Foi assim que eu aprendi a usar um pouco desse julgamento do japonês ser rico, né? E, cara, isso vem moldando. Eu fui agraciado por viver esses momentos, porque hoje eu consigo ver de uma maneira tão clara isso que você está falando, né? De que, sofrimento é sofrimento, dor é dor. Aprendi a respeitar a dor dos bem-afeiçoados, dos ricos, e aprendi a entender a dor, o sofrimento de quem passa pela situação de extrema miséria. Eu nem chego perto, mas de pelo menos pobreza, né? De dificuldade, para conseguir dar um rumo pro cara. Esses dias um empresário amigo meu falou assim, cara, eu tô com uma dúvida aqui, eu quero motivar a galera, tal, não sei o que, e esse é um cara para Flatex, sabe? Eu quero dar um suporte legal pra galera, o que você acha que eu deveria fazer? Criar uma sala de convivência, tal, não sei o quê. Eu falei, mas a gente tá falando da expedição, não é? Do pessoal, do peãozão lá? É. Mano, mete um café da manhã. Não, mas como assim? Pão, cara. Pão com manteiga. Compra pão com manteiga, leite, suco e dá pros caras. Só, café da manhã. Mas o que isso interfere? Ele fala, meu irmão, você não sabe a diferença que vai dar pros caras ter matado uma savana inteira, 3 horas depois, chegando no trampo e ver um pão quentinho. Cara, esse cara tá pouco se fudendo pra quantidade de sódio que tem na margarina. Ele vai queimar tudo isso, essa merda toda aí, trabalhando. E aí ele fala, porra, sério? Cara, eu nunca ia pensar nisso. Isso saiu bem mais barato do que eu imaginei. Falei, cara, é isso que condiciona o cara. Não é que você tá comprando a miséria do cara, mas é isso que vai fazer funcionar naquele momento. O cara que precisa de energia, o cara que precisa de carinho, sustento, um café da manhã de vó lá, bonitinho,
vai ser muito mais acolhedor e funcional do que você botar um puff bonitinho pro cara deitar, velho. Esse é um tipo de cara que se ele deitar no chão, ele dorme. Ele tá bem. Não, e ele nem vai... Não tá na cultura, não tá na realidade dele. Essa estrutura, essa situação não tá na realidade do cara. Não tá. Né? O pão com manteiga lá. Você quer ver ele ficar mais motivado ainda? Põe a mortadela no pão. Vixe. Se for a marba... Aí sou eu. Falar marca, ó. Aí sou eu lá. Mortadela. Mas é isso aí. Cara, é muito legal trazer esse debate, porque eu gosto muito disso, sabe? É preciso levar esse tipo de informação de uma maneira aberta, livre, né? Aqui, como que nem a gente está fazendo, velho. Eu agradeço já de antemão você trazer essa história. Mas a gente não pode... Você começou a falar do Dicas do Fred e parou, né? Não, gostaria de explorar um pouco mais aí. Eu acho que a gente nunca conversou, e você, porque pra quem não sabe, eu fico trocando áudio com esse cara aqui, né? Ele mandando pra mim de equipamento, sobre a vida, sobre as coisas, e em algum momento a gente cruzou os assuntos falando sobre produção de conteúdo, né? E você é um cara muito referência pra mim, cara, não sei se você sabe disso, tá? Mas na produção de conteúdo e tudo mais. Eu não lembro quando que você começou com a história de gravar vídeo, de ir pro YouTube, por exemplo. O YouTube eu até lembro ali, né? Agora, de fazer vídeo pro Facebook. Eu lembro até que você fazia uns vídeos no carro também. Então, Wagner, a vontade surgiu faz muito tempo. Inclusive, eu costumo... tem uma coisa que eu faço que não é muito legal, né? Que é ficar me martirizando pelas coisas que eu quis fazer e não fiz. Eu sei que isso não ajuda em nada, mas enfim, eu vou mentir. Isso é você. Mentir. Isso é eu. Tá bom. Em 2012 eu tive vontade de começar a produzir conteúdo. Eu peguei um primeiro celularzinho, já gravava um vídeo, e aí eu tive uma VSL, eu acho que é a VSL da Sony, que eu comprei para gravar umas palestras, que eu já fazia palestra. Uma câmerazinha? É uma câmerazinha. Abre um flapzinho do lado. Sei. Acho que é uma VLS, se eu não me engano. Tá. Da Sony. E aí eu já gravava e eu podia gravar alguma coisa de obra, né? Gravar alguma coisa de construção civil e publicar. Só que veja bem, mente todos, talvez não todos, mas a maioria das pessoas que dizem eu faço por um propósito maior. Tá. Né? A maioria faz pelo dinheiro. Sem né? dúvida. Ah, Fred, mas quer dizer que não tem propósito? Não, gente, tem. Entra no meu canal, vocês vão ver. Tudo que eu faço com capricho, com dedicação. Não é o mais bem produzido, porque eu não sou um bom editor de vídeo. Sim, é bem produzido. Tô aprendendo e tal, mas... Assim, bem produzido, sim. Eu adoro o Manual do Mundo. Pronto, compara e vai ver a diferença. Né? Não. Mas ali em 2012 eu já tive vontade de fazer. Só que eu não fazia ideia de que monetizava. Deixa eu voltar aqui para não ficar uma coisa também, um buraco muito feio. Eu tenho vários amigos que fazem vídeos porque gostam, porque tem um propósito, porque quer ensinar. Mas vocês querem ver como é que é também pelo dinheiro, e o dinheiro é um ingrediente indispensável? Sim. Fala para eles, a partir de agora você não vai ganhar mais nada fazendo vídeo. Motivação vai lá embaixo. Não, vai ter, de cada 100 canais vai ter 2. E olha lá, 2, 3. Mas enfim, eu não sabia que monetizava. O que é monetizar? É você produzir um conteúdo, você publicar um conteúdo e aquele conteúdo gerar uma receita financeira, gerar uma grana, você receber pelo resultado das visualizações. Então tem algumas plataformas que monetizam, né? Só que eu não sabia disso. Em 2012 eu tive vontade de começar a gravar. E a minha vontade era essa genuína. Eu quero gravar para mostrar para os outros como é que faz. Dá tipo meio que umas aulas, como é que faz uma parede. Que legal. Como é que monta uma laje, como é que reboca uma... Até por causa desse movimento que eu vi, do pessoal te ver como referência e te mandar ligar, falar, como é que faz isso? Já acontecia isso? Sempre aconteceu. E aí você pensou, sempre aconteceu, porque eu sempre fui, desde a escola, eu sempre fui o cara que era assim, principalmente em matemática, física, nas outras matérias não tanto, mas matemática, física e essas que tem mais relação com exatas, acabava a aula, a professora saía, sobrava um tempinho, os alunos, me ajuda aqui que eu estou com dificuldade para cosseno, tangente e tal, o trigo. Por que o trigo não é virgem? Tinha gente que só sabia que o trigo não é virgem porque o trigonometria. Tem menina na sala, não podia falar isso aqui. Mas tudo bem. O microfone captou aqui.
Mas essa história de relação com os números, eu sempre tive uma facilidade muito grande de me relacionar com os números, com matemática e tal. Então, eu sempre fui um cara visto pelos outros como alguém, deixa eu ir ali perguntar um negócio, não tudo, tá? Mas aquelas coisas que eu conheço, referência ali. eu sempre busquei uma maneira didática de explicar. Então, a pessoa tem uma dificuldade, ela me liga. Inclusive, antes da gente começar aqui, eu tive algumas ligações de perguntas, como é que faz isso, como é que faz aquilo, de obra e de outras coisas. E aí, eu sempre tive essa vontade. Agora, quando eu pensei nisso, não monetiza, e eu preciso de trabalhar, por quê? Porque quando eu tinha 17 anos, uma coisa que eu não comentei aqui, quando eu tinha 17 anos, minha mãe perde o emprego, meu pai, eu tinha passado numa faculdade de arquitetura, não, mentira, com 17 anos eu tinha passado na FEI com bolsa de 100%. Na FEI? Na FEI. Tá. Que na época ainda era faculdade só de engenharia. Sim, só para situar o pessoal, a FEI é uma das faculdades referências até do Brasil em engenharia. Brasil. Né? A FEI, a Mauá, super caras. ITA e tal. Então não tá entre as 5. Né? Não, é o preço que vale, né? Super caras. Falar a verdade é preciso. São caras. Mas ela não é das mais caras, mas é uma das melhores. Sim. Né? Eu passei com bolsa de 100%, só que era um estudo que eu tinha que ir de manhã e de tarde. E até aí tudo bem, eu faço um biquinho de final de semana e tal, estudo de manhã, de tarde, à noite eu faço os complementos que eu preciso fazer. De final de semana eu vou fazer um biquinho, porque o que eu tinha que me preocupar era com a minha roupa e com a minha condução. Certo. Eu faço essa faculdade de 5 anos. Na verdade, como eu estudar em 2 períodos, era 4 anos, né? Sim. De manhã e de tarde. Meu pai teve um problema de inflamação, de infecção, que até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele ficou 6 meses de cama. Nossa! E mais uns 6 meses se recuperando para poder, depois de um ano, voltar a trabalhar. E minha mãe perdeu o emprego. Meu Deus! Era eu, meu pai, minha mãe, 3 pessoas. E mais 2 irmãs. Uhum. 5 pessoas em casa. Eu virei arrimo de família. Por 2 anos eu fui arrimo de família. Esquece FEI. Não, esquece. A minha relação com a engenharia sempre foi assim. Eu me matriculei na engenharia 3 vezes. 3 vezes. A primeira, não era para ser. Matriculei não, né? Passei em vestibular e tal. A primeira foi essa. Sim. A segunda foi quando o teste de gravidez da minha esposa deu positivo pela primeira vez. Eu não sabia o que era ser pai, não fazia ideia de como era, de quanto gastava e tal, com a despesa de uma criança chegando. O que eu fiz? Falei, Simone, legal, maravilha, vamos ser pais. Eu vou deixar a faculdade para depois. Certo. E eu tenho 3 filhas, né? Então, quando eu tive a terceira filha, quando a minha esposa teve o terceiro teste de gravidez positivo, eu já sabia como era ser pai 1 e 2 vezes. Certo. Aí foi quando eu realmente desisti da faculdade. Porque eu já tinha mais uma vez passado, estava lá para entrar na faculdade. Na primeira eu saí porque eu não sabia como é que vai ser isso, né? Na segunda eu já sabia que não dava. É certeza absoluta. Primeiro que você não dorme, né? Você tem filha não, né? Não Filho? tenho. Então você vai descobrir. Você não dorme direito e tal. Mas enfim, onde é que eu estava? Nem sei onde é que eu estava agora. Eu sei, sim, eu tô brincando. E aí o que acontece? Eu virei arrimo de família e não pude estudar, não pude me aprofundar nisso. Mas eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade depois, né, desse primeira investida de dificuldade de fazer a apresentação de um trabalho, que eu fui estudar oratório, conteúdo. sempre tive facilidade de ensinar conteúdo. Em 2012 eu quis, só que, por que eu não fui? Porque eu não era em 2012 arrimo de família, mas eu ainda era uma pessoa que tinha que ajudar muito em casa. Certo. Então eu não podia, por exemplo, abrir mão de um tempo produzindo um trabalho que eu fosse ganhar por ele para gravar um vídeo, para editar um vídeo. Sim. Então, se eu fizesse, eu ia perder dinheiro. E eu não estava no momento que eu podia perder dinheiro. Cara, só dar uma pausa. Isso é uma coisa muito importante mesmo. O pessoal não faz ideia do quão trabalhoso é produzir conteúdo de verdade. Né? Não, dancinha é fácil, né? Você acorda de manhã, penteia o cabelo, deixa você quase sem roupa ali, principalmente. Mas, cara, produzir conteúdo é extremamente difícil. E se você for uma pessoa séria, então, é mais difícil ainda. Porque você vai querer fazer um negócio pra valer. Um dia eu vou contar a história do primeiro capítulo do podcast. Eu fiz o primeiro capítulo desse podcast arrasado. Acho que eu contei pra você. Arrasado. Mas, cara, lava a cara e vai gravar. Mas é muito difícil. E aí quando você tem essa situação em que o seu dinheiro vem do seu tempo, ou da sua mão de obra, você tem que escolher, né? Aí você vai doar para outras pessoas de maneira gratuita, né? Você está falando da remuneração, um conteúdo super valioso, só que você está tirando da boca da tua família para fazer isso. Então não dá. E aí é onde que você estava, né?
Em 2012 eu já tinha minha primeira filha, minha esposa já estava grávida. Tá. E eu tive essa vontade. Só que o que acontece? Eu pus na balança. Eu vou fazer uma coisa que eu gosto, vou entregar um conteúdo de qualidade que eu quero fazer, porque eu via muitos canais na época e muito incipientes no começo. Hoje tem muito canal bom. Sim. Na época já estava surgindo alguns mais ou menos, mas assim, um ou outro que se salvava. Tá. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer. Mas aí eu pus na balança. Eu vou ter que, tipo, no mínimo é como se eu estivesse perdendo 20% da minha receita para fazer conteúdo. E eu não sabia, Wagner, que monetizava. E o pior, hoje, quem está assistindo, é só YouTube? É YouTube e Spotify. Tá. Quem estiver assistindo pelo YouTube, mas quem estiver pelo Spotify vai pegar a informação, no YouTube, para a gente monetizar, você tem que ter 1.000 inscritos, você tem que ter 1.000 inscritos, e você tem que ter 4.000 horas visualizadas nos últimos 12 meses. Isso. E tem que respeitar todas as políticas da plataforma. Isso. Tá? Feito isso, você pede e eles te autorizam ou não a participar do programa de parcerias do YouTube. Isso. Né? E aí você tem várias formas de remuneração lá. Isso. Desde propaganda até clube de parceria Isso. lá. E aí você tem a monetização. Na época que eu pensei, não tinha nada disso. Publicou um vídeo e estava ganhando. Era centavos, mas publicou um vídeo e estava ganhando. Ah, é? Na época não Aí, tinha. Tá vendo? Nem eu sabia disso. Né? E aí, se eu tivesse começado a publicar, e tem um detalhe, tinha tão pouco canal de construção. Você ia bombar. Não, eu ia bombar. Você pega, o Wesley abriu o canal dele, o Wesley Correia, se eu não me engano, que é amigo meu hoje, né? Não sei se ele vai assistir isso aqui, provavelmente não. Ele acompanha muitas outras coisas, mas não canal de empreendedorismo. Mas estou fazendo uma menção honrosa a um amigo aqui. O Wesley começou há muito tempo, ele tem 1.800.000 seguidores no YouTube. Né? Quando ele começou, ele tipo, sabe quando você chega na floresta e vai arrancar os tocos primeiro? Sim, depois? era só mato, né? Ele chegou, era tudo mato. Né? A gente costuma brincar assim. Só que ele chegou numa época em que você produzia um conteúdo, vou ensinar a fazer uma parede. Não tinha ninguém ensinando, então o vídeo dele ia para 1 milhão de visualizações rapidinho. Sim, era uma época que o YouTube começou a virar o próximo Google, né? Que era onde o pessoal pesquisava para ter tutoriais, né? Isso, tutoriais. Hoje em dia a gente está acostumado, hoje em dia tem 1.000 canais de construção no Brasil ou mais. Inclusive falando coisa errada, né? Isso aí fica para um outro podcast. Mas o que acontece? Se eu tivesse começado naquela época, hoje eu estava com um canal bem maior, com certeza. Sim. Mas enfim, não comecei. Eu comecei em 21, publiquei meu primeiro vídeo. Gravei, editei e publiquei no mesmo dia, porque eu queria ter o dia... Eu sou fissurado por essas coisas, não é cabalístico não, tá? Nem místico, é que eu gosto disso. Quer fazer na data. Aí eu gravei, editei e publiquei um dia, no mesmo dia, 21 de maio de 2021. Eu publiquei meu primeiro vídeo no YouTube. Ah, foi em 21. Né? Dia 21 de maio de 2021. Publiquei meu primeiro vídeo. Estou com 2 anos. Meu canal está com 2 anos. E aí eu comecei a ralar. Era 2 vídeos por semana. Assim, os meus primeiros vídeos eu não tirei. Mas você já não fazia alguma coisa pro Facebook? Pro Facebook eu colocava uma coisa ou outra pensando em mostrar o meu serviço para os clientes. Sim, era da FR Plan, né? Eu nunca mostrei nada no Facebook que fosse assim, olha, deixa eu produzir um conteúdo para quem quer aprender. Ah, sim, era um meio eu comercial. Eu gravava um vídeo, assim, uma obra, para quê? Para os clientes saberem. Divulgação. Tanto que eu tinha 300 seguidores na minha página no Facebook. Eu lembro que você tinha produzido algum conteúdo, mas era nesse objetivo. Nessa linha. Então em 21 começou o conteúdo para público aberto. Eu me tornei, escreve isso aí, eu me tornei influenciador digital no ramo da construção civil no dia 21 de maio de 2021. 21/5/21. E aí eu comecei a produzir conteúdo. E comecei a trabalhar assim, com planos na minha cabeça. Eu até comentei isso com você. Antes de bater 300 seguidores, um outro negócio. Eu comentei com o Wagner e o Wagner me puxou a orelha. Foi você? Foi eu. Foi, você me puxou a orelha. Eu publiquei o meu primeiro vídeo e mandei uma lista de transmissão no WhatsApp. Coloquei o Wagner na lista de transmissão em 2021. Maldita hora, né? Galera, tô inaugurando aqui um canal no YouTube e tal. E gostaria de contar com a ajuda de vocês. Se inscreve lá no meu canal, isso no dia 21. O Wagner me responde, Fred, eu não vou me inscrever no seu canal. Esse rapaz está aqui na nossa frente. Falei. Eu não vou me inscrever, eu não salvei esse áudio, eu devia ter salvado. Falei mesmo. Eu não vou me inscrever no seu canal. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você 3 ou 4 meses atrás, uns 6 meses antes, uma coisa assim, você começou com a mesma proposta. Gente, porque de verdade, eu tinha vontade de montar esse trabalho já fazia muito tempo. Sim. Né? Coisa de 6 meses antes, eu tinha publicado um vídeo ou outro e falei, olha, eu vou começar e tal. E eu não fui pra frente. E aí o cara que me incentivou, até por desafio, né, a não parar, foi ele. Porque ele falou, eu só vou me inscrever no seu canal quando eu perceber que você não vai parar. Porque eu tinha começado uma vez e deixei morrer. Até excluí o canal de verdade. E aí eu comecei de verdade nesse dia com um vídeo. E assim, os meus primeiros vídeos vão ficar para eu não esquecer como é que não faz.
Ou vídeos difíceis, ruins, sofríveis. O meu também. Não sabia me relacionar com a câmera, mas tá lá, não vou tirar. Entra lá no Meu Dicas primeiro do Fred. vídeo nunca foi pro ar. Um dia eu vou olhar, mas nunca foi pro ar, meu primeiro vídeo. O meu primeiro tá lá. E aí eu comecei no YouTube, descobri, na verdade fui descoberto no Facebook por um cara, eu não vou citar o nome dele, porque ele fica sempre nos bastidores, não gosta de aparecer. Tá. Mas o meu amigo me chamou um dia e falou, Fred, eu tô vendo aqui o seu conteúdo. Eu não conhecia ele. Me chamou no Messenger pelo Facebook. Tô vendo aqui o seu conteúdo, eu tenho uma página no Facebook, uma página não, um grupo. 500 mil membros. Nossa. Não quer fazer uma live no grupo? Falei, poxa, faço. E aí eu fiz a live e ele falou, cara, investe na sua página que você vai ganhar dinheiro. Aí a gente fez uma parceria. E aí minha página hoje está com 35 mil seguidores na página, mais ou menos uns 35 mil seguidores na página. Tem muito mais visualização no Facebook do que no YouTube. Tenho 25 mil seguidores no YouTube. Tem 17, 18 mil no Kawaii. No TikTok tem... Não, no TikTok, no Kawaii tem 10 mil e pouquinho, que eu fiz 10 mil esses dias. E o Instagram era o único que... Sabe assim, essa coisa, tipo, né? Instagram é classe média alta, elite e tal. Instagram é lugar de gente bonita. Não é pra mim, né? Aí o que eu pensei? Não é pra mim, né? Cabeça gorda e tal, não é pra mim. Eu não dava muita importância pro Instagram, até que um amigo na FEICON desse ano, em abril desse ano, me chamou a atenção. Fred, Instagram é importante, é vitrine para parceria, para você se relacionar com a empresa. Eu saí de 300 para 3.600 seguidores. Acho que está com 3.670, 3.680 seguidores hoje. Mas hoje eu estou trabalhando seriamente, paulatinamente, mas de maneira séria, para crescer em todas as redes. Eu tenho um vídeo com 2 milhões de visualizações já no TikTok. Excelente, cara. É referência para mim, velho. Já falei. E meu objetivo é esse, é entregar um conteúdo bacana nas redes sociais. Monetizar, é claro, porque... Cara, eu não sei se eu te contei isso, mas no dia que você atingiu... Não sei se foi os 1.000 inscritos do YouTube. Acho que foi. Porque depois desse áudio aí do tipo, só vou me inscrever depois que eu ver que... Uma coisa que eu esqueci de falar e você já retoma. Quando ele falou isso pra mim, aí eu respondi pra ele. Falei, olha, agora eu planejei. Aí ele falou, como assim? Eu falei, olha, meus planos no primeiro ano eu quero monetizar. Foi. E no segundo ano eu quero estar com uma receita que represente um percentual razoável da minha vida financeira. Ele falou, pô, se você conseguir vai ser legal. Com 9 meses eu monetizei. E com os 2 anos que nós estamos agora, não dá muita coisa, mas já dá uns 15% da minha receita já é YouTube. 15% da receita, se 15, 20% é YouTube, tá bom. Eu tenho os mesmos 2 anos de canal. O meu não monetiza ainda. É só um exemplo de como é a diferença e a dificuldade de trazer e reter esse público. O que você conseguiu não é uma coisa fácil, não é uma coisa trivial. E o dia que você mandou a mensagem falando que, não sei se foi, aí eu não lembro se você atingiu os 1.000 inscritos ou que ela estava monetizando. Cara, eu não sei se eu falei e externalizei, mas cara, lá lacrimejou assim. Eu falei, puta que pariu, velho. Acho que foi quando eu monetizei, que eu falei pro senhor, lembra que eu tinha te falado que seria um ano? Deu 9 meses, eu tô monetizando. Foi isso aí então. Acabei de receber o e-mail do YouTube. Nossa, cara, me emocionou. Você falei, puta que pariu, velho. E aí olha que como é legal essa relação, né? Com 9 meses, eu acredito que eu estava na 2ª ou 3ª temporada de vídeos do YouTube aqui. Dirigindo empresas. Dirigindo empresas. Eu já estava com uma parceria com um cowork, estava fazendo com um cenário mais bacana e tal. Só que estava cada vez mais difícil de gravar conteúdo. Porque o início desse canal foi que nem você com a FR Plan. Era mais para divulgar, falar, olha, eu existo, sou consultor, não sei o quê. Eu comecei a trazer mais conteúdos até para treinar pessoas, para passar para quem eu não conseguia atender, porque a pessoa... Tem videoaulas também, né? Sim. Então foi nessa parte. Só que começou a ficar mais produzido e eu nunca tive equipamento. Então a iluminação é o que eu já falei milhares de vezes. Aqui era um balde, com a lâmpada, o pedestal de celular. Um cara que me deu, é esse aqui ó, que está segurando, um amigo meu que me deu, até hoje é esse. E estava ficando muito difícil porque a empresa começou finalmente a girar. Então eu tinha clientes. Aí entrou nesse nível que você falou. Tempo. Para eu conseguir continuar fazendo conteúdo bom de qualidade, eu tinha que recusar a renda, eu não podia. Comecei a gravar a temporada inteira em um único dia, programado, dentro do escritório, com script, com fala, e era de domingo, porque é o tempo que eu tinha. Só que aí quem que diga? Eu tinha que pegar minha esposa, pedir para ela me ajudar, abrir mão do nosso domingo para gravar.
Quando eu fui gravar o 8º vídeo naquele dia da temporada, eu tava puto. Porque você erra, volta, e não sei o que, e muda a luz, e passa um caminhão. Não, quem assiste aqui, vocês não sabem, mas isso dá muito trabalho. Absurdamente. Dá muito trabalho. 1 hora de vídeo na internet é 10 horas de trabalho, brincando, sem exagero. Sem exagero, no mínimo. Sem exagero, é isso aí mesmo. E aí eu ficava, no último vídeo eu já tava possesso, assim, aí era assim, o começo do primeiro vídeo era assim, você tá pensando no marketing? O marketing, assim, o último vídeo é assim, então, se você fizer, faz, se você não quiser, só faltou falar, enfia no rabo, sabe, no nível assim de estresse, né? E aí, quando eu gravei esse vídeo, eu falei assim, cara, não dá pra trabalhar desse jeito não, velho, tá muito pesado e os caras não merecem esse conteúdo, né, forçado, né? E aí eu dei uma sumida, assim, do canal de forma pragmática, né? Eu sempre fui criando conteúdos, mas de forma pragmática eu fiquei quase 4 meses postando um vídeo por mês, assim, de uma coisa que eu fazia ou outra, para conseguir manter. Graças a Deus era por um bom motivo, a empresa estava começando a virar e tudo mais. Você vê como que é o desafio do empreendedor, né? Eu já vi várias pessoas, inclusive o filho da minha tia, que é rico, para não falar primo rico, Sim. Ele mesmo comenta, você quer ganhar dinheiro na internet? Pega o melhor canal, pega alguma coisa que você domine, pega o melhor canal de YouTube naquela linha, naquele segmento, estuda os vídeos mais bem ranqueados daquele canal, faz um roteiro semelhante, faz uma boa produção, ele não usou a palavra copia, né? Faz uma boa produção, produz um vídeo por semana, faz um bom SEO. SEO é a otimização do conteúdo de texto, né? Para virar ferramenta de leitura do algoritmo, né? Faz um bom SEO do vídeo e aí você publica um por semana. Durante 1 ano você vai monetizar o canal. E investe nessa qualidade que você vai bombar e vai enricar. Quer dizer, parece fácil, né? Mas para fazer isso, o cara tem que perder em alguma coisa. Sim. E quando você não pode perder? Aí que tá. E quando você não tem como opção deixar de produzir aquilo que está te ajudando no seu sustento básico, na estrutura da sua empresa ou do seu negócio. Então, é aí que a realidade se torna, o quadro da realidade fica um pouco diferente daquilo que é pintado pelos technocodes. Eu vou usar a parte do pintado exatamente por isso. Quando eu comecei o canal, eu não tinha uma parede bonita na minha casa para fazer de fundo. Cara, eu andei com esse celular pela casa inteira, velho. Eu cheguei, o único cômodo da minha casa, do meu apartamento que era pintado era o banheiro. E era um azul meio esverdeado, assim, bonito, né? Eu falei, vou gravar, no banheiro. Aí você viu o áudio? Aí e o meu banheiro era minúsculo, banheiro de apartamento, né, cara? Sentei lá, aí eu falei, deixa eu botar num ângulo que a câmera pegue, mas que não apareça a porta nem o box. Ficou só a minha cara no vídeo, porque tem que ficar muito perto pra não rolar. Aí eu falei, que bosta, meu. Aí veio o áudio, porque óbvio que eu não tinha microfone de lapela, né? Eu tinha o fone do próprio celular que eu escondia dentro da camiseta pra gravar. Falei, não vai ser assim. Aí depois de estudar meses, eu achei o ângulo do quarto, que é de quina assim, ó, que eu pegava metade de uma parede e metade de outra. Aí nem aparecia a porta, nem a janela e nem a parede que estava zoada. E aí eu fiz um cenário mais ou menos. Eu lembro. Balde. O balde pra filmar. E foi, cara. Mas olha que você chega no nível que você não tem uma parede na tua casa? Não tenho. Não tenho a porra de uma parede. Tem uma frase do Cortella que ele diz o seguinte, eu não vou lembrar exatamente como ele fala, e muito menos a voz dele, que se eu tivesse eu ganharia dinheiro na rádio, mas tem uma frase dele que ele diz alguma coisa mais ou menos assim, que o ideal é que a gente faça o melhor ao nosso alcance com o que a gente tem, com o objetivo de conseguir algo melhor para fazer melhor ainda. Ou seja, não deixe de fazer porque você não tem aquele ambiente ideal. Né? E você me falou isso várias vezes. Faz o melhor ao teu alcance com o que você tem na mão. Eu tenho isso aqui, o que eu consigo fazer de melhor com isso? Qual que é o meu grau de excelência com isso? Faz o melhor com isso. Depois e aí daqui a pouco vem um outro recurso, uma outra ferramenta e eu vou partir para o próximo degrau. É isso aí. Cara, muito bom, viu? Muitos ensinamentos aqui. Cara, excelente. Acho que você falou mais que o Homem da Cobra, já que você está usando termos clássicos, vintage. Falamos mais que o Homem da Cobra. E, cara, conteúdo sensacional, riquíssimo.
Eu sempre vou aprender falando com você, velho. Só de você contar a sua história, eu já tô aqui anotando assim as coisas, velho. É muito legal mesmo. Então, sem brincadeira nenhuma, deixa o respeito enorme que eu tenho pela sua trajetória, pelo seu canal, pelo seu conteúdo. Tenho o maior orgulho de falar assim, não, você não tem uma indicação para tal coisa? Eu falei, cara, eu tenho um amigo que ele é pedreiro. É mesmo? É, só que ele é pedreiro, ele é youtuber, ele é empreiteiro, o cara é foda. Se eu falar pra você, você fala, mas quem que é esse cara, né? E é realmente muito bom. Que bom que você aceitou o convite. Agradeço demais você ter vindo, cara, ter compartilhado essa história incrível. Eu espero que inspire muita gente mesmo. E obrigado, cara. Só agradecer, velho. É isso aí. E eu que agradeço. Agradeço de verdade. E a título de despedida, né? Se a gente pode dizer assim, se a gente pudesse deixar uma mensagem aí de despedida, eu diria que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, meter a mão na massa e fazer o nosso melhor. Mas nunca deixe que o trabalho te impeça de preencher a sua mente, o seu pensamento, o seu intelecto com alguma coisa que te leve para um outro degrau. Nunca fique travado na sua... eu tenho uma rotina de trabalho, uma rotina profissional que toma o meu tempo. Nunca permita que a sua vida seja desenhada de tal modo que o seu trabalho te impeça de trazer novas coisas para dentro de você que te permitam ir para o próximo degrau. Porque se tem um outro degrau e se você tem perna, é para ir.